E aí, caros, tudo bem com vocês? Aqui Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas e nesse vídeo aqui bem interessante, nós vamos explorar, dar uma explorada na comunicação por sockets utilizando o .NET. Então, você já vê aqui na tela duas janelas do navegador. No caso, elas estão na mesma máquina, mas elas poderiam estar em localizações geográficas diferentes. É uma interface bem simples. Isso aqui vai simular algo como se fosse um bate-papo, um chat, realmente. Só que o que eu vou mostrar aqui, o que a gente vai aprender aqui, não se resume apenas à criação de um chat. As ideias podem ser inúmeras baseadas nisso, como por exemplo, a finalização de uma compra pelo site notifica os interessados por essa compra de maneira em tempo real. Então vamos dar um oi aqui para informar que esse cliente também, a partir de então, vai querer entrar na conversa, vai querer entrar no papo aqui. De uma maneira bem interessante, você nota que o oi chegou aqui e, logicamente, chegou em quem enviou, né? Como você pode ver aqui. Olá, pode ficar à vontade. Então, uma mensagem de boas-vindas que foi enviada aqui, foi recebida, logicamente, foi recebida em quem enviou, e aqui também foi recebida nos dois. Então, mas digamos que, para a gente brincar mais ainda, entre também na conversa uma aplicação, quem é que lembra disso, hein? Uma aplicação, exatamente, uma aplicação Informes. Nós vamos sim fazer também um exemplo com Informes aqui. Ou seja, vamos dizer que ocorreu que, apenas para a brincadeira ficar melhor, que não só uma aplicação web, que no caso aqui é um Blazor, esqueci de falar, essas duas aplicações que você está vendo aqui são uma aplicação Blazor, que na verdade está simulando dois clientes, né, duas abas do navegador, que como eu já disse, poderiam ser clientes distintos, poderiam ser em locais distintos, porém apareceu mais essa aqui, que eu vou tentar ver se eu consigo incluir ela aqui, vou tentar levantar isso aqui para deixar os três e ficar mais interessante. Então ele deu uma mensagem: olá, eu também quero participar. Então, vamos enviar essa mensagem para ver o que ocorre. Então, note que ele próprio recebeu. A primeira janela lá do navegador, o primeiro cliente, melhor a gente falar assim, também recebeu. E esse aqui também recebeu a mensagem. Então, nós vamos responder, para finalizar aqui a brincadeira, informando, dando boas-vindas a ele, a esse novo cliente que é um Informes, né? Então, por exemplo, seja bem-vindo. Então, vamos responder dessa maneira aqui. Note que coisa interessante, ele recebeu a mensagem de boas-vindas, assim como esse aqui, como você pode ver aqui em cima, recebeu, e logicamente quem enviou recebeu a mesma mensagem. Bom, aqui eu estou mostrando já o final da história, nós vamos aprender como é que cria essa comunicação. Nessa comunicação aqui, nós envolvemos uma aplicação Blazor, uma aplicação .NET Console, que vai ser nosso servidor de sockets, e uma aplicação utilizando Informes. Isso, nós vamos trabalhar ainda com Informes, só para deixar mais interessante ainda o vídeo aqui. Esse vídeo aqui, eu diria que é a continuação de um vídeo que também foi produzido aqui no canal. Se esse vídeo já tiver feito, eu vou deixar um card passando agora nesse momento aí. Mas eu aconselharia você continuar nesse vídeo que você está assistindo agora, e apenas marcasse esse do card para assistir depois. O outro vídeo do canal ao qual eu me refiro aqui, ele fez essa mesma simulação, só que utilizando uma abordagem diferente, utilizando puro HTML e JavaScript. A maneira como o HTML e JavaScript tratam da comunicação por padrão da comunicação por socket é um pouco diferente. Eles utilizam lá uma implementação baseada em WebSockets. É possível fazer isso no .NET? Sim. Só que o .NET ele padroniza uma maneira um pouco diferente, apesar de ser possível ele trabalhar nas duas maneiras. Nesse caso, o .NET, aliás, na maioria dos casos, ele implementa uma comunicação por socket, porém, é baseado no protocolo TCP. Ele utiliza componentes baseados em TCP. É uma implementação um pouco diferente da que é padronizada e aceita por padrão nos navegadores utilizando o JavaScript puro. Como eu já disse, é possível fazer também a implementação, é possível você fazer um servidor que também receba clientes HTML e JavaScript puro, sim, mas nós vamos fazer melhor, nós vamos conhecer aqui os dois mundos. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai conhecer a implementação, a maneira .NET de como criar uma comunicação via sockets. Para que você conheça os dois mundos, então exatamente nesse momento, caso o vídeo já tenha sido feito, eu vou deixar agora o card passando, exibindo um vídeo com um conteúdo bem parecido com esse, só que baseado na implementação de WebSockets e utilizando só HTML e JavaScript. Bom, e nós vamos começar aqui criando o server.
Eu vou verificar em que pasta eu estou aqui, então vamos para uma pasta mais adequada, uma pasta de projetos. Eu costumo dividir meus projetos em pastas por tecnologia, aconselho que você faça assim para ficar mais organizado. Então eu vou aqui procurar uma pasta Projects que eu tenho aqui, nós vamos desenvolver nesse caso aqui no Windows mesmo. Como nós vamos criar a aplicação server como uma Console Application, então eu vou verificar se eu já tenho aqui alguma... Pronto, eu já tenho aqui... uma pasta console. Como você pode ver, eu tenho aqui uma sequência de tecnologias, fora as tecnologias que eu uso no trabalho mesmo, eu já trabalho com isso há pelo menos uns 25 anos, mas eu gosto também de explorar outras tecnologias, eu gosto também de criar projetos para aprender, conhecer. Então, por isso eu costumo organizar ali em pastas, mas você nota que ali já tem uma pasta chamada console e nós vamos entrar nela. Então, nós vamos entrar nessa pasta console e eu vou fazer aqui um pouco diferente. Como nós vamos precisar criar várias aplicações, esse código aqui eu não vou manter, né? Um código meio que temporário. Então, eu vou tentar aqui criar uma pasta e vou tentar colocar as 3 soluções numa pasta só. Porque no caso nós vamos criar 3 soluções. Mas por que 3 soluções? Uma delas vai ser uma solução, uma aplicação do tipo console, que vai ser, na verdade, o servidor. A outra delas vai ser uma aplicação Blazor, que vai servir como cliente, vai ser uma das clientes, uma das consumidoras do WebSockets, uma das participantes. E para brincar aqui, nós vamos criar também uma terceira aplicação, que é uma aplicação o Informes. Nós vamos criar uma aplicação Informes, utilizando aqui o Visual Studio 2022, tentar aqui criar uma pasta para unir as 3 aplicações. Não necessariamente, quando você for desenvolver, precisará que essas 3 aplicações, logicamente, fiquem na mesma pasta. Aqui apenas para uma questão de organização do vídeo mesmo, eu vou colocar as 3 na mesma pasta. Então eu vou criar aqui uma pasta Pockets.NET, né? Porque é a maneira .NET que eu já falei, então vamos deixar com esse nome mesmo aí. Essa pasta aqui é apenas para fazer a junção das 3 aplicações e já vamos criar aqui a primeira. Um detalhe é o seguinte, eu vou deixar também passando aqui um card de um vídeo que mostra essa parte mais detalhada, em que ele fala sobre os workloads iniciais que você pode utilizar, sobre as extensões aconselhadas para você utilizar também com desenvolvimento em .NET. Fala também sobre a utilização de perfis, porque eu também utilizo perfis aqui no Visual Studio Code para facilitar o desenvolvimento. Então, vai estar passando um card agora com esse vídeo, mas fazendo aquele mesmo apelo de que você continue nesse vídeo atual que você está assistindo agora e marque apenas o do card para assistir depois na sequência. Então, para criar nosso server, nós vamos optar, como eu já falei, por utilizar uma aplicação console mesmo, já que um servidor, ele não precisa ter interface, ele não precisa ter UI, não é? Então, para criar uma nova aplicação no .NET, nós vamos disparar, inclusive vou ver aqui o tamanho das fontes, como é que tá. Primeiramente, vamos ver qual é a versão aqui do .NET que eu estou utilizando. Então, já estou utilizando aqui a versão 9 nesse ambiente aqui, que é um ambiente Windows mesmo. Eu costumo programar mais em ambientes Linux, macOS também. Mas, nesse caso aqui, a gente vai prosseguir aqui no Windows e a minha versão é essa, 9.0.203. Se você tiver com uma versão ligeiramente diferente dessa, não vai mudar em nada a codificação que nós vamos aprender aqui. Mas para criar uma aplicação console, você vai disparar .NET New. Eu vou apenas nesse ponto aqui entrar nesses detalhes de criação de aplicação. Se você disparar só o .NET New, então ele lhe dá aqui, eu diria, um leque, um cardápio dos workloads mais utilizados no desenvolvimento com .NET. Então aqui você encontra console, que é o que nós vamos utilizar, o Informes, olha só que tem Informes aqui. Nós temos aqui Blazor, que nós também vamos utilizar aqui nesse exemplo. Temos WPF, é muita coisa boa, é muita coisa interessante. Eu aconselho você a dar uma estudada em tudo aí. Então, vamos limpar aqui a tela e finalmente vamos tentar criar aqui nossa aplicação. Então, para criar uma aplicação .NET New Console, você pode opcionalmente colocar o comando "-o", como eu disse, eu não vou ser muito detalhista nessa pasta. O "-o" ele criaria uma pasta com o nome do projeto que você iria colocar aqui. Na verdade, nesse caso aqui, você colocaria o nome da pasta e o .NET iria criar o projeto, tendo como base o nome da pasta para a criação do nome do projeto. E o "-o" é que você já informa realmente o nome do projeto, que nós vamos colocar aqui como, por exemplo, um nome bem sugestivo, que é Socket Server. Pronto, vai ser o nosso servidor de sockets. Então, vamos criar o projeto, é bem rápido. O .NET ele já criou. Nós vamos utilizar aqui o Visual Studio Code para codificar. Já vamos entrar na pasta e já vamos dar aqui um code ponto para a gente já começar a codificar.
Ele abriu aqui em outro monitor e, como eu disse, eu vou verificar se eu estou no perfil correto, então vou colocar no meu perfil aqui de .NET, que seria isso aqui, e como eu disse, eu não vou explicar detalhes sobre a estrutura do projeto, sobre as extensões e sobre os perfis, que foi o que eu acabei de mudar agora, devido ao vídeo que você já acompanhou, já deve ter passado o CAT, você já deve ter marcado o vídeo aí. Então aqui nós vamos prosseguir mesmo na codificação. Então, vou apenas verificar aqui se as extensões foram carregadas corretamente. Às vezes fica aqui, Restart Extensions. Então, é sempre bom você verificar, porque muitas vezes as extensões elas não são carregadas corretamente, principalmente quando você muda de profile. Então, aqui aparentemente está tudo ok. Nós já vamos aqui codificar no nosso program.cs. Como você pode ver, a aplicação ela foi criada aqui já no estilo top level, ou seja, aqui a gente não tem mais aquele método main. Isso é opcional, você pode também criar a aplicação utilizando a maneira antiga, eu não diria antiga, a maneira diferente, sem ser top level, utilizando o velho e conhecido método main. Porém, a gente vai trabalhar aqui utilizando essa abordagem de top level mesmo. Primeiramente, apenas por uma questão de organização, nós vamos mudar aqui esse texto apenas para que ele mostre uma mensagem mais descritiva no terminal. Então, code total, a gente coloca 2 pontos aqui. A gente vai colocar, por exemplo, socket TCP server, para reforçar que isso aqui ele vai utilizar uma implementação baseada em TCP. Então, pronto, podemos deixar dessa maneira aqui. E aqui nós já vamos criar nosso listener e vamos dar um start nele para que ele já fique ativo. Então, vamos criar aqui nosso listener e vamos dizer que ele é um new TCP listener. Então, por aqui você já vê que a gente já está fazendo uma implementação realmente baseada em TCP. Ele pede aqui 2 parâmetros, que são o IP address, que na verdade ele se refere, você pode informar qual é o tipo de IP que ele vai escutar, como por exemplo, se é qualquer um, se é broadcast, se é IPv6, né? A gente vai colocar como qualquer um aqui, como N, e nós vamos aqui escolher uma porta. Um detalhe, isso aqui é importante. A escolha dessa porta, você tem que ter cuidado para a porta não estar bloqueada no seu sistema. Se ela estiver bloqueada, logicamente vai ocorrer um erro nesse momento. O que pode ocorrer também é do firewall perguntar se você quer realmente liberar essa porta para a aplicação. E aqui nós vamos dar aqui um start. Como a gente pode ver, esse start aqui ele é síncrono mesmo. E vamos deixar aqui uma mensagem para o usuário informando que o servidor já inicializou, né? Então vamos fazer assim um console write line com qualquer mensagem, algo do tipo servidor iniciado na porta tal. E a gente pode até deixar essa porta como se fosse uma variável aqui, var port, né? Apenas para que a gente possa fazer referência a ela embaixo. Eu vou optar por colocar inicialmente essa 5554 como teste. Se der algum problema a gente muda essa porta. Vamos deixar, eu vou criar uma variável comum mesmo, vamos deixar ela aqui, desculpa. Vamos deixar ela aqui e aqui a gente vai fazer uma interpolação de strings para poder fazer referência à porta, a mesma porta, ou seja, para a gente não precisar duplicar, não precisar ficar modificando a porta em todas as partes, caso seja necessário mudar a porta. Aqui a gente já vai criar um loop eterno na verdade, isso. A gente vai criar um loop eterno para a gente manter o console sempre ativo e para que o nosso TCP listener ele fique sempre ativo. Se a gente não for fazer esse loop, a aplicação simplesmente vai parar. Então, é como se fosse nada, né? A aplicação vai instanciar o listener e vai sair, porque nada segura a aplicação. Por esse motivo é que a gente vai ter que criar esse loop eterno aqui para segurar a aplicação. Então, a gente aqui já vai aguardar a primeira conexão de cliente. Nós vamos utilizar aqui um await, é um método assíncrono, que nós vamos chamar aqui do listener. A gente vai chamar o accept client async. O que ocorre é que numa nova conexão, ele vai aceitar esse cliente. É isso que está ocorrendo nesse ponto aqui. A cada novo cliente aceito, nós vamos disparar aqui uma task que vai ficar rodando de maneira assíncrona. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos chamar aqui um var t de task, já a gente vai mudar isso aí, igual a task.run. É assim que a gente vai executar uma nova task. Eu já vou até fechar aqui e fechar tudo na verdade. Está incompleto aí, tudo bem. Só que o retorno dessa task aqui não vai interessar para a gente. No C#, quando o retorno não interessa para você, você coloca aqui um underline. Isso nas versões mais novas do C#, eu não lembro em específico em que versão, você pode assumir esse tipo de prática.
E aqui dentro é onde nós vamos manipular tudo. Nós vamos criar aqui um método anônimo, onde nós vamos fazer todo o procedimento exatamente dentro desse método anônimo. Então, é um método anônimo que nós vamos criar, então eu já vou criar ele com o corpo, é assim que a gente cria um método anônimo no C Sharp, né? Eu poderia, para facilitar, criar um método sem ser anônimo, um método mesmo aqui embaixo, criar ele, mas quem está assistindo esse vídeo já é uma pessoa que com certeza deve saber já conceitos sobre isso, né? E aqui no corpo nós já vamos criar as streams que nós vamos utilizar aqui. Então eu vou criar aqui um using para que a stream já ela própria saiba o momento certo de ser destruída. E vou criar aqui um stream. Vamos criar aqui um stream que nós vamos pegar a stream que vem lá do cliente que acabou de se conectar. Então você tem que fazer aqui um get stream. Então todo o fluxo que vem desse cliente e que vai para ele tá nessa stream aí. O que é um stream? É como se fosse um canal aberto. É um fluxo aberto que você vai manter com esse cliente. É exatamente isso. Nisso que funciona a abordagem dos sockets, né? É um fluxo que fica aberto ali. Eu até esqueci de falar sobre isso. Existe uma diferença entre a comunicação via TCP, que é a utilizada por padrão, na maioria dos casos, nos navegadores, em que aquela comunicação ela acaba no momento em que ocorre um request e uma resposta, não é? Já na comunicação via socket é diferente. Você mantém ali um fluxo aberto até que um dos clientes ali, um dos envolvidos, perca a conexão. Aquele fluxo de enviar e receber, ele fica aberto. Então é por isso que a gente precisa do stream. No .NET o stream é exatamente para isso, é para você utilizar ela como se fosse um fluxo de leitura, é um fluxo, entre aspas, infinito de leitura e de escrita também. Você pode utilizar ela como, a gente vai ver aqui, como um fluxo de escrita. Criamos aqui a stream geral, então nós vamos utilizar essa stream para criar a stream de leitura e a stream de escrita. É o que nós vamos fazer agora. Então nós vamos aqui em using, var, a gente vai aqui criar, vamos chamar de reader, pode ser de reader stream, apenas para reforçar que isso aí é um stream também. E nós vamos criar um new stream reader, uma stream de leitura, baseado na stream geral zona lá que nós recebemos do cliente. E vamos apenas fazer um encode nela para evitar caracteres inválidos. Deixa eu ver se eu pego certinho aqui. Um encoding, escrevendo certo aqui. Vamos dar um Ctrl ponto para a gente pegar o system.txt para facilitar aqui. Ponto UTF-8. A gente vai converter tudo para UTF-8 até para evitar caracteres inválidos e coisas desse tipo aqui. Nós já vamos dar um Shift Alt seta para baixo para a gente duplicar essa linha, porque nós vamos criar também a stream de escrita, né? A gente vai chamar de writer stream, pode ser com esse nome, baseado também do mesmo jeito, a gente pode deixá-lo do mesmo jeito, só que com a diferença é que aqui a gente está instanciando ela, nós já vamos definir uma propriedade dela aqui, que é o auto flush, que eu não estou vendo aqui, e lógico que não vai aparecer, porque a gente está, isso aqui é um stream de escrita, então por isso não vai ter essa propriedade, auto flush, vamos definir como um true. O que significa isso? Significa que assim que eu fizer a escrita, eu já, aqui não vai, acho que não vai precisar dessa vírgula aqui, significa que assim que eu fizer a escrita, eu já vou mandar a escrita, eu não vou precisar chamar o comando flush para poder mandar a escrita para o fluxo. Ele automaticamente já vai fazer isso. Uma vez criada aqui as streams, nós vamos apenas pegar uma identificação de quem é que está se conectando. Então nós vamos chamar aqui isso aqui de client endpoint, vamos chamar assim, que a gente aqui vai pegar uma espécie de identificação que na verdade é o IP e a porta do cliente que está se comunicando. Então client.client ficou até feio aí, era para a gente ter mudado o nome lá do componente, mas acho que dá para entender dessa maneira. Então é remote endpoint, só que ele retorna, se eu não me engano, um object, né? Aqui, ó. Não, ele retorna um endpoint. O que vai interessar para a gente é apenas a descrição geral dele. Então nós vamos colocar ele como string, toString, desculpa, dessa maneira aqui. E vamos fazer já um write aqui no console para já identificar essa nova conexão. A gente vai fazer aqui novamente uma interpolação em que a gente vai colocar qualquer coisa, por exemplo, conexão de, e aqui a gente coloca o client endpoint. Pronto, é só para definir aqui, é só para a gente identificar quem está se conectando.
Então, o que nós vamos fazer agora é ficar recebendo as linhas de fluxos que nós vamos recebendo desse cliente e devolvendo para ele, para o próprio cliente, a mesma linha recebida. Só que com detalhe, a gente vai acrescentar o endpoint, a gente vai acrescentar também a descrição do cliente. Nada mais que isso. Um detalhe que você já pode ter notado aí é que, mas você só está respondendo para o cliente que perguntou? Exatamente, a gente vai trabalhar de maneira gradativa aqui e primeiro nós vamos criar um código simples que vai apenas responder para quem perguntou. É exatamente isso, para quem se perguntou já nesse ponto. Nós vamos começar simples desse jeito, depois é que nós vamos criar aqui um array. Na verdade, um array não, que na verdade aqui é .NET, então nós vamos criar aqui uma lista de clientes e aí sim a gente vai poder, com essa lista de clientes, responder a todos os clientes e não só aquele que perguntou, entendeu? Então, mas vamos seguir aqui na sequência. Vamos fazer aqui um while, enquanto nós vamos receber aqui uma mensagem. Então, para isso, vamos logo declarar aqui uma variável que vai ser desculpa, não é stream, é string, que vai ser a mensagem recebida. Ela pode ser nula, essa string, foi por isso que eu coloquei o caractere no able aí. Então, message, vamos chamar ela de message mesmo? Pronto. Aqui, a gente declarou essa mensagem porque a partir de então nós vamos usar ela dentro desse loop aqui. Então, a gente vai fazer um while, enquanto a mensagem recebida for diferente de null, então a gente vai fazer assim, a gente vai dizer message igual a... tem que ser um await, porque vai ser assíncrono. A gente vai pegar a nossa stream de leitura, atenção, enquanto o nosso readstream.readline, a gente vai ler uma linha assíncrona, não é? Enquanto essa expressão aqui for diferente de nulo, significa que a gente ainda tem uma conexão. A gente ainda está recebendo coisas, né? Então, enquanto isso for diferente de nulo, então vamos colocar isso aqui entre parênteses, que fica melhor, não é? Então, pronto. Enquanto isso aqui for diferente de nulo, a gente está valendo. Então, tem uma conexão e a gente vai ficar aqui respondendo o que a gente está recebendo. Entendeu? Então aqui nós temos um loop eterno dentro de outro loop. Só que esse loop aqui não é eterno, ele tem fim. Quando esse readline aqui parar de for nulo, então nesse caso realmente acabou a conexão, já era, né? Então, mas você nota que aqui nós recebemos uma linha de mensagem, então nós vamos tratar ela agora aqui. Por exemplo, a gente pode primeiramente fazer algum log no console para a gente poder verificar algum problema que possa vir a ocorrer, para a gente ver com mais detalhes, né? Então eu vou criar aqui um console log, por exemplo, apenas dizendo aqui recebido de, vou colocar uma definição de quem enviou, né? Que na verdade já está lá em cima, que é o client endpoint, pronto. E aqui eu vou também enviar para o log a mensagem recebida. Então vou colocar aqui o message, pronto. Isso aqui foi o que esse client enviou para a gente, enviou para o servidor aqui. E agora nós vamos responder o cliente de uma maneira bem simples, é um método assíncrono, por isso que eu já estou aqui adiantando o await, então vamos chamar agora a nossa writer stream, logicamente, e vamos fazer a mesma coisa, só que nós, ao invés de fazer um readline async, nós vamos fazer um writeline async dentro do próprio fluxo. Note que aqui é um fluxo só, é um cliente só que eu estou respondendo, então eu posso fazer dentro do próprio fluxo. Só que eu vou responder para ele diferente, aqui eu vou colocar algo a mais, né? Eu não vou responder exatamente igual que ele colocou. Eu vou responder utilizando a própria identificação que nós recebemos dele lá, né? Que a gente decifrou dele lá, e a mensagem. Eu estou apenas concatenando quase a mesma coisa, eu estou enviando de volta. A diferença é que aqui eu estou enviando de volta não só a mensagem, mas também aqui a identificação dele próprio, de quem está enviando. Então, mas aqui, como eu disse, se esse while, se essa expressão retornar null, significa que a conexão acabou. Então a gente vai apenas fazer um log aqui de debug para a gente mesmo, para o servidor, informando, bem simples, conexão encerrada. A gente pode até definir para que você possa até fazer um debug aí com mais detalhes. A gente pode definir quem encerrou, né? A conexão encerrada de quem. Então a gente pode colocar, por exemplo, aqui uma interpolação e colocar de novo aqui o client endpoint. Caso esteja ocorrendo algum problema, fica até mais fácil você encontrar ali, você tem mais detalhes de quem é que está encerrando a conexão. Então, conexão encerrada. E o nosso server, a princípio, é só isso, pode acreditar. Eu vou tentar dar um zoom aqui para explicar algumas coisas, mas não tem nem muito o que explicar. Aqui eu estou instanciando o listener, que na verdade é um TCP listener, ele está aceitando qualquer tipo de endereço IP, e está na porta que nós colocamos lá, que foi a porta 5554, né? Pronto, você pode sortear aí uma porta. Caso haja problema, você pode mudar de porta e por aí vai. Então aqui nós estamos dando um start. Só que esse comando start aqui, uma vez que eu dei ele executa, ele não para. Ele executa e vai adiante. Ele abre a conexão, mas vai adiante. Então se eu não fizer nada na aplicação, a aplicação vai sair e acabou a aplicação. Ou seja, não valeu de nada esse código aí. Aqui apenas eu estou dando uma mensagem de console mesmo, de debug, eu vou chamar assim,
para que você próprio saiba que o servidor está em execução. Pronto, uma vez que a gente tem o listener aí, a gente já pode criar aqui um loop eterno. Esse loop aqui é eterno, por quê? Porque a gente vai precisar manter o listener ativo, não é? E a gente já pode ficar aqui aguardando conexões de clientes. A cada nova conexão recebida, a gente vai criar toda essa task aqui. O que é uma task? É uma tarefa que vai funcionar de maneira assíncrona, ou seja, é possível ter várias tasks ao mesmo tempo, vários clientes conectados ao mesmo tempo, entendeu? Para cada novo cliente vai ser uma task. Então, agora vamos limpar aqui que está meio sujo. Dentro da task, que é o que mais vai importar para a gente, isso aqui é bem simples, a gente cria as streams. A gente vai criar aqui os canais de comunicação. A gente aqui pega, vamos dizer, a pista, vamos chamar assim. Aqui a gente pega a pista que aquele cliente está nos fornecendo, o túnel. A gente pega aqui o túnel e aqui a gente pega uma passagem de leitura, um stream de leitura e aqui a gente pega um stream de escrita. Então, todas as duas streams são baseadas no mesmo túnel fornecido pelo cliente. Eu estou falando assim para facilitar o entendimento. A gente coloca como base 64 para evitar aqueles caracteres especiais e no caso da stream de escrita, a gente faz um auto flush para evitar a gente ficar chamando toda hora o método flush. Então ele próprio vai fazer o flush para a gente no momento que ele achar melhor. Quando nós escrevemos lá no túnel, que na verdade é um stream, né? Aqui a gente pega uma identificação do cliente, porque nós vamos precisar dela durante a resposta, né? Então, né, é uma mera identificação do cliente que nós estamos pegando aqui, que isso aqui na verdade vai ser, no final das contas, o IP e a porta do cliente. Bom, agora eu acho que a gente já pode descer um pouco aqui para baixo, para a gente pegar aqui esse resto aqui, onde a gente define aqui uma mensagem, como no Able, a gente está definindo ela de maneira antecipada, porque ela pode ser nula, não é? Então, enquanto eu acho que nem precisaria de definir ela de maneira antecipada, mas já foi feito assim, deixa assim. Enquanto aqui eu estou lendo, a cada linha recebida lá no fluxo, eu estou lendo essa linha e estou armazenando na nossa variável message, né? Se essa expressão aqui resultar em nulo, ou seja, se essa linha for nula, né, significa que a conexão aqui foi encerrada. Então, ou seja, ele vai sair desse loop aqui. Esse loop aqui ele vai se acabar, né? Então é assim que funciona o processo. Então, mas a cada mensagem recebida, eu vou aqui dizer, foi recebido, esse é apenas um log, né? É um debug aí do console mesmo. Vou apenas dizer mensagem recebida do cliente e tal, e a mensagem. Isso aqui não vai para ele, é só para mim mesmo, é só para o server mesmo aqui. E aqui, pronto, é onde vem a parte principal, eu diria que é a resposta. Aqui nós estamos respondendo, como nós estamos utilizando o próprio fluxo, porque cada cliente é um fluxo, então nós estamos respondendo ao próprio fluxo, ou seja, significa que esse cliente vai receber essa mensagem. O que ele vai receber? Vai receber ele mesmo, a identificação dele mesmo e a mensagem que ele enviou. Bom, isso aqui, logicamente, você pode ter notado, eu já falei sobre isso, ele só responde a quem perguntou, né? É um código que só responde a quem perguntou. A gente vai já evoluir esse negócio aí, mas nós já vamos testar ele assim dessa maneira. Então, a gente já vai criar algum cliente de teste aqui. Então, eu vou salvar tudo aqui, que eu acho que até esqueci de salvar algumas coisas, nós não vamos executar agora. Aliás, falei em executar, a gente vai pelo menos compilar para ver se está tudo ok, né? Então, é uma boa prática fazer isso, para ver se você... já era para ter feito isso ao criar a aplicação, porque às vezes você precisa também testar o workload sem ter feito mudança nenhuma. Mas tudo bem, para compilar a aplicação no .NET, a gente vai disparar aqui .NET Build, para ver se está tudo ok, para ver se tem algum warning, né, alguma observação. Então, como você vê aqui, deu êxito, não deu nenhum warning nem nada, então está tudo ok. E nós só compilamos ela. Nós vamos agora criar um client utilizando o Blazor. Só que eu poderia adicionar aqui uma aplicação nesse solution aqui. Só que eu vou optar, como nós não colocamos o solution em uma parte acima, né? Então eu vou optar por criar uma outra aplicação mesmo aqui. Vou trazer isso aqui para cá. E nós vamos sim criar uma outra aplicação aqui. Como nós estamos aqui na pasta do nosso server, né, como você pode ver, a gente vai descer um nível, vai voltar um nível, nós vamos criar aqui a aplicação Blazor. Então, .NET em New, do mesmo jeito que nós criamos para o server, utilizando o Workload Console, existe também o Workload Blazor, que é o que nós vamos fazer agora. A gente vai criar aqui um New Blazor, uma aplicação Blazor. A gente vai adotar também um "-n", já falei sobre isso, e a gente vai chamar de uma maneira bem simples aqui, bem sugestiva, de Blazor Client. Pronto, vamos chamar dessa maneira aí. Então, ele vai criar a aplicação, como eu disse, é bem rápido, nós vamos fazer a mesma coisa, vamos entrar aqui na pasta e já vamos utilizar aqui o code para codificar também. Ele abriu aqui em outro monitor e ele abriu aqui no meu
profile de .NET, nós vamos mudar aqui, tá certo, a gente vai ficar no profile de .NET mesmo, já que Blazor é .NET, eu já ia, a questão do costume, né, de ficar mudando de profile, mas o profile já tá certo aí. Como eu disse no vídeo que já deve ter passado aí como um card, eu explico mais detalhes e aqui eu não vou explicar realmente sobre a estrutura de pasta, sobre detalhes mais descritivos, mais detalhados. Eu já vou aqui, aliás, eu já vou abrir aqui o console novamente, Ctrl aspas simples, e já vou fazer aqui um build para a gente ver como é que está o próprio workload que nós acabamos de criar, utilizando ele, que nós usamos para criar a aplicação. Então ele está compilando aí. Como você pode ver, também deu sucesso aqui. Raramente vai dar problema, porque nós não fizemos nenhuma modificação, mas é sempre bom fazer isso. E nós já vamos executar. Nós vamos executar utilizando o .NET Watch. Já que é uma aplicação web, a aplicação web é melhor que você execute utilizando o .NET Watch. No caso do nosso servidor, nós vamos executar utilizando o .NET Run mesmo. O Watch é porque ele cria um hot reload. Como nós vamos mexer aqui em interface, é bem produtivo que você tenha ali um hot reload para que você possa, a cada mudança, ver ali ela refletindo no navegador. Então ele abriu aqui, criou uma nova aplicação em um outro monitor, eu vou tentar trazer para cá. Eu não sei se vai ser necessário isso, mas nós vamos tentar deixar ela aqui lado a lado, né, para ver se é possível fazer isso. Então vamos colocar isso aqui para cá e eu acho que assim já está bom. Vai ser bem simples, então nós vamos já modificar essa página aqui mesmo, essa home. Ctrl P, Command P, home.razor. Aqui nós vamos também dar uma descrição para a aplicação. A gente pode colocar, por exemplo, um code total para simbolizar que isso aqui é um cliente Blazor. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, Blazor. Eu vou colocar aqui como um socket. Vou colocar TCP apenas para que a gente fixe aqui que está utilizando a implementação baseada em TCP do .NET. Então pronto, a gente vai deixar com esse nome aí mesmo. E nós vamos também apagar isso aqui, que nós vamos criar aqui um input normal mesmo, que na verdade vai ser um input onde nós vamos colocar a mensagem. A gente pode colocar um placeholder aqui, por exemplo, digite a mensagem, bem simples, pronto. Vamos precisar também de um button, que é um botão que vai, logicamente, enviar a mensagem, pronto. Interface mesmo muito simples. E aqui a gente vai colocar uma UL e vários leads, que são as mensagens que nós vamos recebendo, nós vamos colocando aqui. Então, eu vou até tentar fazer assim. Eu vou colocar um strong aqui, que vai ser aqui a identificação. Então, vamos colocar aqui identificação, não é? A identificação, e vamos dar aqui talvez um espaço aqui, e aqui a mensagem. Vamos colocar mensagem, mensagem recebida, né? Pronto. Podemos deixar dessa maneira. Eu vou criar várias cópias aqui para ver como é que está ficando lá. Como eu fiz aqui, trabalhando com o hot reload, você note que ele já, ao salvar, ele já atualiza a janela do navegador. Então é por isso que eu disse que seria melhor com o WAT. Então aqui a gente vai corrigir algumas coisas aqui, como por exemplo tirar esse L maiúsculo que nós erramos aqui. Vamos colocar também isso aqui, como você pode ver aqui, o título da aplicação, ele não ficou legal, né? Ficou como home mesmo aí, então nós vamos apenas colar aqui. É apenas perfumaria isso aí. E como nós estamos utilizando Bootstrap, vamos tentar aqui deixar um pouco melhor aqui a visualização. Por padrão, a aplicação Blazor, ela utiliza Bootstrap, que a gente pode até ver a versão aqui, Ctrl P, aí bootstrap.css, e aqui ele está utilizando a 5.3.3. Onde é que ele está o Bootstrap? Então aqui do lado, ó, ele fica em www.root lib bootstrap dist CSS. Então é aqui onde ele fica. Por padrão, a aplicação Blazor já vem com Bootstrap. Então BTN, né? Só que a gente coloca um... Não é BTN, isso aqui é um text, né? Então a gente coloca aqui um form control, né? Um form control do Bootstrap. Vamos ver como é que vai ficar aí. Form control já ficou um pouco melhor. Você nota que ficou aqui bem melhor. E o botão sim, agora sim a gente vai utilizar lá o BTN, e a gente coloca aqui um BTN, sempre o primary, né? Vamos colocar aqui o primary mesmo aqui. Ok, primary escrito corretamente. Pronto, temos um botão aí do Bootstrap. Aqui no UL, a gente vai tentar fazer aqui um list group. Vamos tentar ver se fica melhor dessa maneira. Vamos ver como é que ficou aí. Até que ficou legal, a gente pode deixar dessa maneira. Então eu vou apenas copiar aqui essa parte e vou aqui colar nos outros leads aqui, que na verdade nem vai precisar, nós não vamos precisar desses leads aí. Então vou colar apenas para a gente ver como é que vai ficar rapidamente o visual aí. Aqui ó, ficou um pouco melhor. A diferença é que eu gostaria que esse botão ficasse aqui ao lado e talvez a gente possa usar aqui uma espécie de div row. Já estou perdendo tempo com interface, aqui nem é bem o foco, né? A gente pode colocar uma outra div aqui, que a gente pode definir como call
por hora call MD6 para ver como é que vai ficar. Ok, vamos logo trazer aqui o form, o text box para cá e vamos duplicar essa aqui. Vamos trazer aqui o btn para cima, para cá, e vamos apagar aqui o text só para ver como é que vai ficar ele, se ele vai realmente ficar um abaixo do outro. Realmente aqui tá pronto. Até que ficou legal, só que quando a gente coloca assim, ele não fica muito legal. A não ser que a gente tente colocar aqui um SD, mas eu acho que não vai ficar, eu acho que não vai ser muito bom fazer isso não. Small device não vai funcionar. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar só o call aqui. Ficou até melhor, ficou realmente melhor assim. E ficou melhor assim. Ok, então é isso aí. Aqui a gente vai enviar a mensagem e aqui nós vamos listar o que a gente vai recebendo. Portanto, isso aqui, logicamente, não vai ficar assim e vai ser preenchido com outras coisas. Eu vou dar aqui um Ctrl B e um Ctrl aspas simples, né, para sair do console também, porque agora nós vamos codificar a aplicação Blazor. Para fazer isso, tem várias maneiras, mas eu vou optar por utilizar aqui uma palavra-chave aqui, essa tag aqui, @code, e nós vamos fazer o código todo aqui mesmo. A gente já vai criar os objetos referentes ao TCP. Então nós vamos criar aqui um TCP client. Note que isso aqui agora é um TCP client e ele fez aqui de maneira errada, ele colocou aqui, né? A ideia ela está com alguns problemas de autocompletions aqui. Às vezes ela faz umas coisas inesperadas, então vamos lá. Aqui eu vou definir aqui o client e vou fazer aquela mesma coisa que nós fizemos. Vou definir aqui aquelas três streams. Sim, do mesmo jeito no client nós vamos precisar das três streams. Eu vou criar aqui a stream que é a mestre, né? Então vou colocar como private aqui, seria, mas nesse caso aqui a gente chama de network stream, existe uma diferença, né? Network stream, que aqui, depois eu ajeito lá embaixo ali o que ele criou, né? Aquele using lá errado. Vou chamar isso aqui, é opcional, eu inclusive não vou nem colocar esse underline aqui, tem gente que gosta de colocar, eu vou deixar sem mesmo, que aqui a gente vai chamar simplesmente de stream mesmo, que é como nós fizemos lá no server, né? Eu vou até já triplicar isso aqui, que nós vamos precisar criar outras streams aqui. Que na verdade aqui vai ser a stream read, ou seja, é aqui que nós vamos criar a read stream, do mesmo jeito que nós fizemos lá, e aqui a write, né? Que eu vou apenas mudar aqui writer, que é aqui atrás, logicamente, stream writer, e aqui vai ser a writer stream, pronto. Nós fizemos praticamente, criamos as mesmas streams que nós já tínhamos criado lá. Aqui ele está dando erro porque eu preciso importar esses componentes. Então vamos ver se ele consegue importar aqui. Você viu que ele importou aqui em cima, ó, o system.net.sockets, né? E acho que só precisa desse mesmo. E você nota que aqui em cima, a gente vai precisar criar um bind com esse input aqui. Ao digitar esse input, a gente vai precisar criar um bind. Então nesse momento é que nós vamos, aqui embaixo mesmo, acho que eu vou colocar aqui embaixo, nós vamos criar aqui o private, é algo que eu vou chamar de message mesmo, não é? Vou chamar aqui de message, eu vou criar como uma propriedade, um getSet, pode ser. Você pode criar também só como uma variável mesmo, normal, sem ser propriedade. Depois a gente vai ver aqui esses grifados, esses sublinhados, nós vamos corrigir tudo. Espero que dê tempo para o vídeo não ficar muito grande. E nós vamos também precisar definir o preenchimento dessa lista aqui. A gente vai precisar definir uma lista que vai preencher isso aqui, né? Que é nada mais que uma lista de strings e que nós vamos colocar ela como private, é uma lista de strings normalmente. É isso que nós vamos fazer. Então, é uma lista de strings que eu vou chamar de messages no plural. Inclusive, vamos manter aqui a questão de criar como se fosse uma propriedade. Outra coisa que nós vamos tirar é que aqui a gente não recebe a identificação separada. Você pode, para o vídeo não ficar rápido, para ficar didático, eu não vou fazer isso. Você pode aí manipular a string recebida e fazer algo melhor, né? A gente está colocando esse nome aqui da variável, dessa comunicação, diz como se fosse mensagem e talvez até bata aquela impressão de que isso tem que ser uma mensagem de texto. Na verdade tem que ser uma mensagem de texto, mas ela pode ser uma codificação trabalhada. Você pode criar uma mensagem de texto separada por pipes. Então é assim que funciona realmente a comunicação via socket. É algo bruto que chega ali que você sugere um formato para sua aplicação e você vai trabalhar aquele formato tanto para enviar como para receber. Nós não vamos fazer isso aqui para o vídeo ficar mais rápido, mas você pode, por exemplo, estabelecer que a cada pipe de um string corresponde a uma coluna que a sua aplicação identifica. E você vai trabalhar aquela resposta, como por exemplo, num pipe pode ser o nome do usuário que está enviando a mensagem, não é? Aqui eu criei, por exemplo, essa identificação em negrito e aqui eu criei eu coloquei a mensagem sem ser em negrito. Nós não vamos poder fazer isso aqui, mas se você seguir essa abordagem que eu acabei de falar, você pode fazer dessa maneira. Então, e dependendo aí dos interesses dos colegas aí, a gente pode
criar um vídeo que especifica mais, que tenta especificar um formato para a mensagem de envio e recebimento, criar uma coisa meio mais elaborada, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que tirar esse negrito daqui, porque da maneira que nós codificamos o server, nós não vamos conseguir fazer isso, nós não estabelecemos regras para isso. E aqui embaixo nós vamos criar aqui, nós vamos primeiro definir aqui em cima os binds, né? Então aqui do input, você coloca @bind, né? @bind de quê? Bind do message. Aquele message que nós criamos lá embaixo vai ficar com bind aqui nesse input. Então esse message aqui é que vai ficar ali ligado, né? Ou seja, utilizando um bind com aquele input. Quando eu mudar o input, ele vai mudar o conteúdo desse campo message aí. E quanto à lista, primeiramente nós vamos verificar se existe alguma mensagem. Vamos fazer aqui um for, né? For each. Em que? Nas mensagens ali. A gente vai chamar uma variável aqui de M. Por que eu estou colocando M? Porque já tem aqui, nós já criamos uma variável mensagem aqui. Pode ser MSG, né? MSG dessa maneira. In messages, que foi a variável que nós criamos lá embaixo. Aqui eu estou fazendo um for, mas na verdade eu me adiantei, porque é o seguinte, o for nós vamos criar aqui dentro, né? Vamos criar aqui dentro, aqui, estou copiando para cá. Vamos criar aqui o for aqui dentro e cada item desse do li que nós estamos criando vai ser um MSG, né? Entendeu? Então seria um MSG, que ele não está pronto. Inclusive, eu estou confundindo aqui com Angular, peço desculpa. Na verdade, para você escrever algo no HTML utilizando o Blazor, você coloca um arroba na frente, é por isso que ele não estava me ajudando. Então, ó, você viu que agora ele já ajudou aí. E vamos apagar essas outras aqui porque não tem mais utilidade. Apenas por uma questão de firula mesmo, a gente vai colocar aqui se messages, né, ponto length, né, ponto count maior do que 0, é que ele vai mostrar isso aqui. Então, ou seja, a gente está apenas verificando se o count, inclusive eu esqueci de abrir aqui, se o count aqui for maior do que 0, é que nós vamos mostrar isso aqui. Para evitar dele estar mostrando, se bem que ele nem mostraria, né? Mas é só mesmo uma questão até mesmo de aprendizado também aqui. A gente pode fazer, por exemplo, um else aqui e colocar talvez um H4. Vamos colocar um H4 aqui apenas informando assim, nenhum item, nenhuma mensagem recebida. Nenhuma mensagem recebida. É apenas para conferir se tem, caso tenha mensagens, ele vai mostrar isso. Se não tiver, ele vai mostrar nenhuma mensagem recebida. Só isso, foi só isso que nós fizemos aí. E vamos agora trabalhar o on-click desse botão aqui para criar um send message. Então a gente vai criar aqui um método, pode ser send message mesmo, e aqui a gente pode deixar com letra maiúscula, a gente está trabalhando com .NET, né? Como você vê, ele está marcando aqui em vermelho, porque logicamente o método não existe, e nós vamos criar ele aqui embaixo. Vamos inicializar aqui antes o nosso TCP client. Vamos chamar o comando connect para a gente conectar. Nós vamos conectar onde? Vamos conectar no localhost mesmo. Então, o localhost da sua máquina, ele é simbolizado pelo 127.0.1. Então, isso aqui significa a mesma coisa de localhost. Você pode testar aí também colocando apenas localhost, né? Ou então o próprio IP da sua máquina mesmo. Você pode fazer esses testes. No caso aqui, eu vou optar por utilizar a abordagem do 127 mesmo aqui. Outra coisa, aqui é a porta, né? Então, a porta tem que ser aquela lá. Tem que ser a 5554. Tem que ser a mesma porta que você estabeleceu lá no servidor. Eu vou logo fechar aqui para ele não ficar dando erro, né? Inclusive, ele deu erro porque está faltando a gente completar algumas coisas, já a gente verifica, e na verdade é porque a gente ainda não tem aqui esse send message, né? A gente pode dar continuidade aqui, onde nós vamos definir aqui os fluxos, do mesmo jeito que nós fizemos lá no servidor. Só que essa questão de estar instanciando a lista aqui eu não gostei muito, então nós vamos tirar aqui essa instância, vamos instanciar a própria lista aqui. Eu posso dar um comando new list, como você está vendo aí na sugestão, e nas novas versões do .NET isso foi aprimorado, ficou bem melhor, onde eu posso apenas disparar new. Dessa maneira ele já entende aqui que isso aqui é uma lista de strings, então eu não preciso mais definir o tipo aqui. Como eu já defini o tipo aqui no final, né? Como você pode ver, eu não preciso mais definir aqui no new. E agora, como a gente já sabe que nunca ele vai ser nulo, né? A gente pode, opcionalmente, né, tirar aqui o caractere Elvis, né, que eles chamam de Elvis. Aliás, eu vou deixar aí, porque não tem problema também deixar não. Então, a gente não precisa mais instanciar a lista aqui. Nós vamos criar agora as streams, né? Então, eu vou fazer com que, como é o nome que nós colocamos lá, colocamos stream, vamos pegar a stream do client, ou seja, isso aqui é aquela stream
É o túnel, né? Que eu falei no exemplo do servidor. Aqui é o túnel e nós vamos fazer a mesma coisa. Agora a gente vai pegar a stream de leitura, né? E a stream de escrita com alto fluxo também. Assim que eu escrever, assim que o cliente escrever, eu já quero que envie logo no fluxo. Eu não quero precisar chamar o método flush também. Esse código aqui é praticamente a mesma coisa que nós fizemos no servidor. A gente vai colocar aqui o underline para indicar que nós não estamos precisando do valor do retorno do task run, ou seja, esse task run ele vai retornar um task como nós já fizemos lá no servidor, só que esse no server, o retorno dessa task não vai interessar para a gente mais. Deixa que a memória aí cuide dela e faça o que quiser com ela. Então vamos explicar aqui esse código que é bem simples, né? Eu vou apenas apagar isso aqui que foi criado. E aqui é o seguinte, ele vai, a cada mensagem recebida, a cada linha recebida do fluxo lá, o que ele vai fazer é guardar, vou até dar um zoom aqui para explicar melhor. Vamos até explicar logo, inclusive vou colocar aqui um await que está faltando, né? Esqueceu de colocar um await aqui, esquecemos, né? Então pronto, o que ocorre é que a cada... Vamos lá, do início, né? Aqui a gente está instanciando o TCP client, no caso aqui é um client. Aqui no caso ele está fazendo uma conexão e um detalhe importante é que eu errei quando falei, eu meio que me atrapalhei, isso aqui não é a sua máquina, né? Aqui é a máquina onde vai estar rodando o servidor TCP, o servidor socket, aquele servidor que nós acabamos de criar. Então, isso aqui vai ser o IP da máquina onde está rodando ele, que por coincidência, no nosso exemplo aqui, é a mesma máquina que nós estamos utilizando. Né? Então, aqui é a porta, essa porta tem que bater com o que você definiu lá no servidor. Então, é assim. Então, só para fazer uma correção muito importante, que isso aqui não é o seu IP, isso aqui é o IP do servidor, onde está o servidor que você acabou de criar, que nós acabamos de criar no exemplo. Digamos que você queria fazer um teste em máquinas diferentes, né? Então, sim, ele vai funcionar, mas aqui tem que ser o IP da máquina onde ele está lá. Aqui a gente pega o fluxo geral, como eu já expliquei lá no server, ou seja, é o túnel, entre aspas. Aqui a gente pega do túnel, a gente cria ali um stream de leitura, né, que eu acho que nós já estamos utilizando ela aqui embaixo. A de escrita nós ainda não utilizamos, cria um stream também de escrita. Como você pode ver, existe uma diferença, que é um stream writer e aqui é um stream reader, então são diferentes, baseados todos os dois no mesmo túnel, né? Isso aqui é importante. E aqui a gente coloca um auto flush, como eu já falei várias vezes, ele já envia logo a mensagem independente de você estar chamando o método flush. E tudo isso vai ficar numa task, vai ficar rodando, a memória vai gerenciar essa task aí. Por isso que a gente não está nem querendo receber ela aqui, porque a gente não quer gerenciar essa task, simbolizada por esse underline aí. A gente cria aqui uma espécie de loop eterno e vai ficar sempre lendo as linhas lá, vinda do servidor. Se a mensagem vinda do servidor não for nulo, a gente vai acrescentar ela naquela lista de mensagens. A gente vai preencher aquele li lá. Um detalhe interessante e importante aqui, como nós estamos dentro de um task, né? Como nós estamos dentro de uma task aqui, se eu for incluir aqui um item dentro daquela lista de mensagens, a tela ela não vai mostrar, ela não vai exibir para você mudanças de tela, porque eu estou dentro da task, então a UI ela não vai ser atualizada. Para isso, a gente precisa chamar o state hash change, só que ainda assim, ele não vai funcionar. O que é o state hash change? Significa que eu estou dizendo assim, Blazor, atualiza a tela do navegador para mim aí, porque tem uma mudança, não é? Então é para isso que serve esse método. Só que ele sozinho aqui não vai funcionar. Eu tenho que chamar ele utilizando um invoke async. A gente não está aguardando essa task, então desse modo, a gente precisa realmente colocar ela dentro do invoke async para que a UI seja atualizada. Então é isso aí. E agora nós vamos criar aqui, eu vou até copiar, vamos criar aqui o nosso send message, que vai ser mais simples ainda. A gente vai apenas verificar se existir alguma string realmente digitada lá na caixa de texto, no input. Se existir, a gente vai enviar. É só isso. A gente vai enviar utilizando o quê? O fluxo de write, né? Então, private, vamos definir com assíncrono mesmo. Então, vamos lá, vamos explicar aqui o que nós fizemos. Bom, o send async é mais simples ainda. Aqui estamos definindo o send async. Eu estou apenas verificando aqui se a message, se o input, se o conteúdo daquele input tem realmente conteúdo ali, ou seja, se ele not is null ou write space, se ele não é nulo ou não é também uma string vazia. É isso que eu estou definindo aqui. Então ele só vai entrar aqui se ele não for nulo ou não for também uma string vazia. E o que ele está fazendo aqui? Ele está chamando o write stream, que nós definimos lá em cima, que é onde nós vamos escrever dentro do, entre aspas, do túnel, ou seja, o servidor vai receber essa mensagem. Então aqui nós estamos escrevendo realmente, estamos chamando o write line, estamos escrevendo uma linha para ele lá,
com a mensagem que foi colocada lá no input. E aqui nós estamos zerando o input, que você pode fazer dessa maneira, zerar. Tem gente que não gosta de fazer assim, ou então você pode também tranquilamente fazer dessa maneira aqui. E um detalhe importante é que aqui você viu que nós mudamos a interface, né? Ou seja, a nossa intenção aqui é que o input lá na nossa UI, ele atualize para não ter nada. E nós não precisamos aqui de chamar, nesse ponto aqui embaixo, de chamar o state has changed. Isso ocorre porque ele não está em uma task, ele está rodando na própria thread aqui da própria aplicação. Então não há necessidade de colocar o state has changed aqui nesse caso. Então nesse caso a gente já pode aqui salvar tudo, aqui aparentemente está tudo salvo e já podemos executar a aplicação. Mas não vai dar certo porque nós esquecemos aqui uma coisa que você vai já saber o que é. Se a gente for verificar aqui o console, primeiramente você está vendo que às vezes uma aplicação Blazor, ela pergunta se você quer reinicializar a aplicação porque por algum motivo ela não conseguiu fazer ali o hot reload. Você pode definir como yes, aqui como y, ou então como a, ou então pode não querer isso também, mas aí você não vai poder continuar desenvolvendo, né? Então a gente vai aqui no a mesmo para que ele faça reinicialize a aplicação. Então se não tiver nenhum erro aqui, ele vai inicializar, mas parece que ele encontrou algum problema. Aliás, não, foi só impressão mesmo. Então ele reinicializou aqui a aplicação e já deu aqui um erro. Isso porque nós colocamos aqui no onInitialize, como eu informei, o onInitialize ele vai ser executado quando a aplicação for executada. Então por esse motivo nós não temos o servidor, nós não colocamos para rodar. Então por esse motivo é que ele deu esse erro, porque não tem porta aberta, não tem nada aguardando aqui uma conexão. Para que a gente possa trabalhar a interface, para que eu possa mostrar esse problema que eu iria mostrar agora, eu vou recortar provisoriamente isso aqui e vou salvar para que ele possa executar a aplicação. Então a gente já pode até corrigir algumas coisas aqui. Esse nenhuma mensagem recebida está muito grande e além disso ainda está muito próximo aqui, não é? Talvez a gente possa trocar pelo um spam, talvez um spam fique melhor e vamos colocar aqui também talvez um margem top de 4 para ver como é que fica. Ou melhor ainda, vamos colocar ela dentro de uma div. Podemos até aproveitar essa classe interessante do Bootstrap aí. Eu vou até copiar aqui. Dessa maneira eu vou copiar aqui essa mensagem e vou aqui finalizar essa div. Vamos colocar também aqui o início da div, que nós esquecemos, né? Aqui na frente. E vamos salvar para ver como é que ficou. Ó, ficou bem melhor aqui. Ficou uma... Só que a mensagem não é essa. Nós copiamos aqui a mensagem errada, então seria essa mensagem aqui. Aqui a gente não está fazendo um tratamento de erro, se bem que a gente poderia também fazer um tratamento de erro. Daqui a pouco a gente até faz isso aí, só para deixar o exemplo um pouco mais rico aqui. Mas o que eu queria mostrar é o seguinte, nós fizemos um bind com aquela caixa, com aquela variável, aquela propriedade, deixa eu ver se foi uma propriedade, com essa propriedade message aqui. Então, mas ela está vinculada como um bind aqui para esse input. Então nós vamos colocar embaixo nesse input aqui para você ver uma coisa interessante, é que vou colocar inclusive ele dentro de um H1, vamos ver se a gente consegue aqui, puxar ele para dentro desse H1. Não se preocupe, eu estou copiando aqui, mas eu mantive lá o código que a gente recortou. Daqui a pouco a gente restabelece ele. Então se eu for fazer isso, o que ocorre? Vamos salvar tudo e veja que se eu mudar, você viu que eu coloquei também aqui a exibição da mensagem aqui nesse H1. Então se eu mudar aqui e colocar qualquer coisa, por exemplo, qualquer coisa, isso aí não houve bind, né? Não houve bind porque nós esquecemos uma coisa aqui crucial no Blazor, que é definir qual é o render mode. Então eu vou colocar aqui o render mode como um interactive server. Esse é o render mode que eu mais aconselho você a utilizar. Daqui a pouco eu falo por quê. Bom, mas sobre o render modes, aqui no canal a gente tem um vídeo bem interessante, bem mais detalhado, explicando sobre os render modes, que eu vou deixar agora um card passando, e vou seguir aquela mesma prática de pedir que você continue nesse vídeo aqui e apenas marque o vídeo do card aí, que também é muito importante. Então, mas eu aconselho você a utilizar aqui o Interactive Server de uma maneira bem resumida, porque ele renderiza tudo no servidor e o que ele baixa para o cliente é apenas HTML. Então, digamos que você tenha regras de negócio ali definidas que você não quer compartilhar esse código, né? Então, dessa maneira, utilizando o Interactive Server Render Mode, é bem mais seguro, porque o cliente, que é o navegador, ele só vai ter acesso a HTML e um pouco de JavaScript. Se você utilizasse, por exemplo, aqui o Render Mode Interactive, por exemplo, o WebAssembly, isso aqui é bem diferente. Ele faz o download de praticamente tudo. Ele faz o download da runtime, uma espécie de runtime lá, não sei se é resumida a runtime, mas ele também faz o download do seu código
de maneira que com a utilização do IA, né, facilmente aquele código poderia ser decifrado, então você pode ter ali algo que seja extensível, né, exposto. Por esse motivo é que eu dou preferência aqui ao Interactive Server. Vai depender muito do caso, né? De repente você também, a sua aplicação não liga muito para isso que eu falei. Então, nesse caso, realmente você pode dar uma testada aí utilizando o Interactive WebAssembly também. Não é? Mas voltando aqui, nós definimos agora o Render Mode. Só que tem um problema. Quando a gente define o Render Mode, a gente precisa reinicializar a aplicação. Ao definir o Render Mode, aqui ao mudar, ele não vai funcionar de qualquer maneira. Se eu colocar aqui de novo qualquer coisa, aqui, e ó, você não mudou o bind. Então, a gente tem que dar aqui um Ctrl R para reinicializar a aplicação. Você pode opcionalmente também finalizar a aplicação e reinicializar utilizando o .NET Watch, só que o Ctrl R é mais rápido, né? Então, se eu digitar aqui qualquer coisa certo aqui, qualquer coisa, pronto, ó, você viu que ele já trouxe aqui e o bind já está funcionando. Então, nós iríamos esquecer esse detalhe importantíssimo e nosso exemplo não iria dar certo. Foi por isso que eu fiz questão de lembrar isso. Agora a gente já pode tirar aqui, que eu coloquei apenas para demonstrar esse caso aí que poderia realmente ocorrer. Agora nós vamos voltar aqui para a gente restabelecer aquele código que nós recortamos. Acabei de colar ele de volta aqui e pronto, estamos com o mesmo código e se nós formos executar, logicamente ele vai dar um erro porque não tem conexão, né? Não tem conexão aguardando. Como você pode ver na mensagem aqui, ó, nenhuma conexão pode ser feita porque a máquina de destino recusou ativamente. É essa a mensagem que ele dá, quando não tem conexão esperando. A gente pode, inclusive, houve até uma ideia que eu tive aqui, que é criar aqui uma variável de erro para ficar até um exemplo melhor aí para você. Eu já estou me estendendo com coisas que não tem a ver muito com o assunto, mas a gente pode aqui, de maneira até rapidamente, criar aqui uma variável, vou até mesmo copiar aqui, trazer ela para cá para baixo, uma variável que pode ser nullable, né? Pode ser nula, error message. A gente pode inicializar ela dessa maneira mesmo, como nulo. Então, dessa maneira você está inicializando ela como nulo. Eu vou novamente recortar tudo aqui do initialize async. Vou criar aqui um try, né? No caso, eu vou criar aqui um try catch. Criar aqui um try catch, que está difícil, pronto. E caso de erro aqui, a gente vai preencher nossa mensagem de erro. Porque ele está dando esse problema, porque ele colocou 2 aberto e fechado aqui, pronto. Que já ficou tudo ok. E... bom, ele não deu nada porque nós definimos a mensagem de erro, o erro está preso nessa mensagem de erro e nós não estamos mostrando. E é o que nós vamos fazer agora. A gente vai rapidamente colocar aqui, se not string is null ou write space, como você pode ver aqui, é praticamente a mesma coisa que nós fizemos ali com relação ao message, né? Se houver alguma coisa nessa mensagem de erro, ele vai mostrar um alert danger do Bootstrap com a mensagem de erro. Aí fica bem mais interessante dessa maneira aqui. Então é o que você está vendo, ó. Evitou de ficar... É sempre bom você tratar o erro na sua aplicação, né? Evitou de ficar mostrando até termos ali meio que técnicos da aplicação, mostrando ali na janela do navegador e dessa maneira ficou bem melhor. Agora a gente pode também dar uma parada aqui, porque eu sempre eu faço questão de corrigir esses erros aqui que estão grifados, né? E você tem uma aba bem interessante aqui no Visual Studio Code, que é a aba Problems, onde você pode ver listado esses problemas e ele ajuda muito essa aba aqui. Quando você clica nele, você vê listado aqui todos esses problemas que estão sublinhados, que nós vamos tentar corrigir, não vem ao caso do vídeo aqui, mas nós vamos tentar corrigir um a um aqui. Então, o cliente, ele está reclamando que o cliente ele pode ser nulo, mas eu não defini essa variável como nullable. Então, pelo código aqui, eu estou vendo que tranquilamente a gente pode definir essa variável aqui como nullable. Pronto, eu acho que não vai haver problema nenhum, já que nós estamos instanciando ela aqui no initialize. Então, vamos ver se a gente pode fazer a mesma coisa quanto os streams aqui. Nós estamos também inicializando os streams aqui no initialize, então acredito que não vai haver problema nenhum se eu colocar tudo aqui como nullable e a gente vai fazer exatamente isso. O message, você viu que ele é interessante porque ele vai reduzindo a proporção que você vai corrigindo e eu acho muito intuitivo essa aba aqui. Temos outra aqui que é o message, que a gente pode inicializar ela como uma mensagem mesmo. Nesse caso a gente pode colocar assim, dessa maneira. Então fica legal também, já que é um string, eu acho que não vai ter problema fazer isso. E a gente não está aqui fazendo verificação de nulo. Opa, veja que interessante, como nós definimos agora isso aqui como nullable, ele agora está advertendo que, olha, isso aqui pode ser nulo, porque nós definimos que agora isso aqui pode ser nulo. Então, se isso aqui for nulo, vai dar um erro nessa chamada. Como nós estamos inicializando ele aqui no initialize, que sempre vai ter que ser executado, a gente tem certeza que isso não vai ser nulo. O C#, ele detecta muita coisa, mas isso ele não vai poder detectar. Realmente, ele não vai
poder chegar no nível de saber que o initialize ele é chamado quando você executar a página. Não, isso aí já está aquém, está além do ABC da programação. Então, a gente pode aqui definir apenas, olha, não reclame não que eu tenho certeza que isso aqui não vai ser nulo. Pronto. E aqui apenas uma palavra desconhecida, porque eu uso aqui um corretor ortográfico, mas até isso eu vou corrigir também. Eu vou adicionar essa palavra aqui no workspace. E o onClick também é o mesmo caso de eu adicionar essa palavra no workspace de correção ortográfica, que é muito útil também isso, né? Que de repente eu costumo errar muito as mensagens, então é bem útil também isso aí. Para quem trabalha com desenvolvimento Pronto, fizemos tudo, ó. Se eu for dar aqui agora um .NET Build para a gente verificar como é que está o cliente, vou limpar aqui a tela no terminal e vou dar aqui um .NET Build, você vai ver que não vai ter nenhuma mensagem de advertência, código limpo, e é assim que é bom a gente ver, né? Eu acho muito bom quando fica assim. O que nós vamos fazer aqui é bem interessante, nós vamos executar o nosso server para testar a nossa aplicação. Interessante é que nas versões novas do Blazor, ele agora apresenta aqui essa animação quando o navegador está com a sua aplicação Blazor ali na tela e ele não está conseguindo conexão com o servidor. E você, claro, pode fazer com que isso fique aí em português e até mudar a animação, mas não vai ser o caso desse vídeo aqui. Bom, nós vamos tentar aqui executar as duas aplicações. Eu vou tentar fazer uma coisa interessante. Eu vou abrir aqui as duas aplicações como dois terminais aqui. Essa primeira aqui nós vamos já executar, mas nós temos que executar primeiro aqui o servidor, logicamente, porque o servidor já tem que estar rodando, né, para a gente poder testar. Como eu coloquei na mesma pasta, e foi por isso que eu coloquei na mesma pasta, para facilitar a gente poder executar, então você pode notar que o servidor, ele tá pequeno aqui, não está dando para ver, deixa eu ver se a gente consegue puxar. Tá meio estranho, ele não está mostrando as pastas aqui, mas a gente vai tentar entrar na pasta Socket Server, né, que foi a que nós criamos para o servidor. Então, já estamos nela aqui. Então, veja só, aqui de um lado nós temos a aplicação Blazor que nós criamos e desse lado nós temos o nosso servidor. São duas aplicações .NET. Eu vou rodar o servidor, então .NET Run. O servidor eu vou rodar com Run. Então ele vai executar e note que isso aqui é importante. O firewall aqui ele está perguntando se eu quero realmente permitir essa conexão. Essa aplicação está querendo utilizar essa porta, está querendo abrir essa porta, né? Então você vai dizer que sim, nesse caso aqui. Logicamente é só um teste de desenvolvimento. E a partir de então a porta 5554 ela está aberta para conexões. E agora nós vamos executar a nossa aplicação aqui do Blazor .NET, pode ser o .NET Watch também. Então vamos executar com o .NET Watch. Está compilando, executando. Note que dessa vez ele não deu aquela mensagem de erro. Vou até fechar essas outras janelas aqui. E vamos duplicar essa janela aqui e vamos trazer para cá para ficar mais divertido. Para você entender uma coisa. Nessa aqui eu vou dar um oi. O que vai ocorrer? Vamos ver o que vai ocorrer. Eu recebi o oi aqui. E vamos ver aqui nos logs do servidor. A gente não colocou para ele dar um log quando recebeu a mensagem. Então note que ele está recebendo aqui. Ele recebeu a mensagem. Só que tem um probleminha. O outro cliente que também está conectado com esse aqui, ele não recebeu o oi. E nós fizemos isso de maneira proposital. Porque da maneira que nós... Deixa eu voltar aqui para o servidor, né? Da maneira que nós programamos o nosso servidor, ele só responde a quem perguntou. A gente não criou aqui um código mais abrangente que responde a todos, né? Logicamente que impondo também uma regra lá, ainda relacionada àquilo que eu falei, de que o que está sendo enviado e o que está sendo recebido pode não ser necessariamente uma mensagem simples de texto, pode ser ali uma codificação. Você pode até definir regras do tipo, tais pessoas vão receber essa mensagem, porque essa mensagem, aquela pessoa foi mencionada na mensagem. Você pode criar regras, já pensando em algo parecido com um chat, um bate-papo, mas essas regras podem ser bem mais que isso, né? Bom, então voltando aqui para o código do servidor, então nós vamos fazer com que essa implementação aqui, que utiliza TCP do .NET para uma comunicação via socket, nós vamos fazer com que ela responda a todos os clientes, e não só ao cliente que enviou a mensagem. Para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui embaixo é criar uma lista que vai simbolizar nossa lista de clientes. Então, eu vou criar aqui uma lista, um var client, que vai ser, na verdade, um new list. List de quê? Vai ser uma lista onde nós precisamos de um identificador e da stream referente ao cliente desse identificador. Então, como nós precisamos de duas coisas, nós precisamos de um identificador e da stream, já eu explico por que stream. Então, a gente, no lugar de criar uma lista, nós vamos criar aqui um dictionary. A gente vai procurar aqui um dictionary e esse dictionary ele vai ter duas coisas. Ele vai ter um string, que vai ser o key do dictionary, vai ser assim um identificador que nós vamos criar aqui para cada cliente, vai ter um identificador, e nós vamos ter como valor desse dictionary um TCP client stream. E o que é esse TCP client stream?
você vai já entender que nós vamos criar essa classe aqui primeiro. Eu vou já explicar para você o que ela é. Ela vai ser, eu vou até copiar o nome, uma classe que vai guardar o cliente em si, vai guardar um cliente em si e vai guardar os fluxos, vai guardar o túnel, entre aspas, e nós já falamos sobre isso aí nas sequências. Aqui eu também vou explicar melhor, então nós vamos... E as streams de leitura e escrita, nós vamos já entender tudo aqui, você não precisa já querer entender tudo nesse momento, que você vai, no final, entender tudo que nós estamos fazendo. Então nós vamos criar aqui uma classe, vou colar aqui com o mesmo nome, e vou criar aqui uma propriedade pública mesmo, só que ela vai ser uma propriedade somente de leitura, ela vai guardar o TCP client. Então ela vai guardar aqui o client, que eu vou colocar assim, e vou chamar de TCP client mesmo. Vou chamar ela de TCP client e ela vai ser só um get. Ela não vai ser uma propriedade apenas de leitura. Então nós vamos ter apenas um get aqui. Nós vamos receber esse TCP client no construtor dessa classe. Então eu vou até copiar aqui para facilitar. A gente vai colocar aqui no construtor da classe um TCP client que nós vamos receber, e isso porque aqui no construtor, que inclusive está errado aqui, o construtor é para ser dessa classe aqui, pronto, nós vamos definir nossa propriedade TCP client com o valor que nós recebemos aqui no parâmetro do construtor. Então, pronto. Por que eu estou podendo setar essa variável, já que eu coloquei ela aqui como somente leitura? É porque no construtor você pode. E aqui nós vamos definir aqui as streams, né? Que é o túnel criado, né? Que é aquela stream que serve para tudo. É uma network stream. A gente vai chamar aqui mesmo de stream, porque ela vai ser pública. E vamos fazer com que ela seja a stream que nós vamos pegar do TCP client. Então nós vamos chamar o getStream, como nós já fizemos aí nos códigos anteriores, né? Então a gente vai pegar ela dessa maneira aqui. Vamos criar agora as streams de leitura e de escrita. Então vão ser públicas também. Eu vou criar aqui uma streaming reader, que eu vou chamar de reader stream, e ela vai ser um new. Podemos deixar atualmente agora no C# só new assim, você não precisa colocar aqui new stream reader, porque ele já entende que se o tipo é stream, ele já instancia isso. A gente vai se basear no túnel lá que nós criamos, e vamos apenas dizer que o encoding dela é o encoding UTF-8, para evitar aqueles caracteres inválidos, né, para ficar melhor assim. Duplicando aqui para baixo, nós vamos criar a stream de escrita, né? Que é uma stream writer aqui, de escrita. E vamos chamar ela de writer stream. Vamos deixar isso aqui com letra maiúscula, já que elas são públicas, né? São propriedades da nossa classe que nós estamos criando. A gente pode deixar elas como pública. E aqui a gente pode deixar também ela como uma definição, de maneira para que a gente possa utilizar ali o stream que nós definimos lá em cima, para que fique inicializada dessa mesma maneira que a gente possa utilizar ela aqui. Só que a diferença é que aqui no write, a stream de escrita, como nós também já fizemos, além de instanciar ela, nós vamos definir aqui o auto flush como true, para evitar de a gente ficar chamando novamente o método flush da stream, para que ele realmente escreva o conteúdo da stream no túnel. Você vai já entender tudo isso que eu estou falando aqui. Então pronto. Para cada nova conexão, nós vamos preencher esse dictionary aqui. Então criamos aqui esse dictionary com a classe que nós criamos, que foi a TCP Client Stream. Você vai já entender a necessidade dela, só que inicialmente a gente tem que entender que para cada conexão a gente vai ter que incluir no nosso dictionary um novo cliente. A gente vai ter que ter ali o domínio de todos os clientes conectados. É por isso que nós criamos esse dictionary, que é como se fosse uma lista, né? Esse dictionary é como se fosse uma lista, só que ele é mais além de uma lista, ele é melhor que uma lista pelo seguinte, porque a gente pode ter uma chave para poder pegar aquele cliente tal baseado naquela chave. Então, para cada nova conexão aceita, o que vai indicar que foi aceito um novo cliente é essa linha aqui. Se ele passou por essa linha aqui, significa que foi um novo cliente que foi aceito. Então, é aqui mesmo que nós vamos incluir esse novo cliente no nosso dictionary. Primeiramente, a gente vai pegar o endpoint desse novo cliente, que inclusive nós já fizemos isso aqui. Então, eu vou até puxar isso aqui para cima, de maneira que do cliente eu estou pegando uma espécie de client endpoint. Eu estou pegando aqui a propriedade remote endpoint do cliente. Isso aqui vai ser basicamente o IP e a porta que o cliente está utilizando. Então, a gente pode utilizar isso como chave do nosso dictionary. Então, aqui embaixo, eu primeiramente vou verificar se essa chave já está no dictionary. Então, eu vou aqui no Cnote, né? Cnote clients.containsKey. Se essa chave ainda não está no dicionário, né? Que chave? O nosso client endpoint. Então, nós vamos definir aqui um código caso a chave não esteja no dictionary.
E esse código vai ser para adicionar a chave no dictionary. Então nós vamos adicionar aqui, onde o key do nosso dictionary vai ser o nosso client endpoint, e o client, o que seria? Seria uma instância da nossa classe. Lembre que nós colocamos no construtor um client para ele receber um TCP client. Seria uma instância da nossa classe recebendo o client. Então nós vamos ter aqui nesse dictionary uma lista de TCP client stream, onde dentro aqui nós vamos incorporar várias coisas. Vamos incorporar o próprio client, por isso que nós fizemos aqui o construtor, para que a gente pudesse chamar ele dessa maneira aqui. Então nós estamos já instanciando a classe que nós criamos, e nós já estamos passando aqui o client para que essa variável aqui seja definida, né, essa propriedade, desculpa, e para que a gente já tenha os fluxos referente a esse client aqui. Então estamos adicionando no dictionary isso aí. A gente pode cortar aqui. Caso contrário, né, caso o key já exista, nós vamos apenas atualizar o client referente àquele key, né? Então a gente vai pegar aqui o client referente àquele key, que é esse aqui, e como é que nós vamos atualizar? Vamos criar aqui um new, vamos fazer a mesma coisa, só que no lugar da gente estar adicionando, a gente vai atualizar, ou seja, a gente vai mudar o que tinha nesse client, agora vai passar a ser esse novo new TCP client stream. Aqui nesse ponto você está vendo que ele está sublinhando e está reclamando que pode ser nulo esse client endpoint. Para facilitar nosso código aqui, eu acho que dificilmente vai ser nulo isso aí. Nós vamos dizer aqui que ele nunca vai ser nulo. Então nós vamos fazer a mesma coisa aqui para os outros casos aqui. Então a gente está definindo, a gente está dizendo assim, não, eu tenho certeza que isso não vai ser nulo. É isso que a gente está dizendo para que o C# tire essa advertência aí. Todo o resto aqui, a gente pode dizer que vai ser tudo do mesmo jeito. A única diferença vai ser na escrita da mensagem. No lugar da gente fazer o write, eu vou já explicar o código todo aí para você entender. No lugar da gente fazer o write, a gente não vai fazer o write só no fluxo da pessoa que está perguntando. A gente vai fazer o write em todos os fluxos. E aqui sim é que você pode criar uma regra de definir para quais fluxos você vai enviar essa resposta. Eu só vou responder, dependendo da minha regra aqui, só vou responder para o cliente A e o cliente B, né, ou então para o C. Então é nesse ponto aqui que você vai definir essa regra. Uma outra coisa que nós vamos fazer, apenas isso aqui é mais a título mesmo de log, de debug mesmo, a gente vai aqui fazer um constantly write line do número de clientes que já estão conectados, é apenas mesmo para você consultar mesmo lá no log mesmo, no terminal. A gente vai colocar algo como clientes conectados, né? Clientes conectados, e apenas um count que nós vamos fazer aqui no clients.count, é apenas uma mensagem descritiva mesmo aí para facilitar o entendimento quando você estiver utilizando os logs, verificando os logs do sistema. E pronto, para finalizar aqui, no lugar da gente mandar uma mensagem para um cliente só, a gente pode até deixar aqui o write line da mensagem recebida da pessoa que enviou a mensagem. Tudo bem. Mas a gente aqui vai fazer um for each para todos os clientes que nós já incluímos na nossa lista. Então, aqui tem uma coisa bem interessante. Só vai, logicamente, receber a mensagem os clientes que já estavam conectados. Então, quem se conectou agora não vai receber as mensagens antigas. Não sei se deu para entender aí. Qualquer coisa aí pode perguntar aí nos comentários. Mas a gente vai criar aqui um var C mesmo, que vai simbolizar um cliente. Vai pegar de onde? Vai pegar do nosso dictionary os values que nós colocamos lá. Então, para cada cliente naqueles values, nós vamos fazer aqui, nós vamos responder a eles, né? Primeiramente, nós vamos verificar se, lembre-se que nós criamos uma propriedade TCP, não é? Então, se o c.tcp client foi a propriedade que nós criamos, se ele tiver conectado, né? Olha só, ele tem a propriedade conectada. A gente vai primeiro verificar se ele está conectado, né? Melhor ainda, a gente vai verificar se ele não está conectado. Então, se ele não estiver conectado, ou então se a gente não puder escrever nele, eu estou colocando um note aqui, se note c. Acho que nós colocamos write stream, foi? Write stream, exatamente. Se a stream de escrita do nosso cliente, desse cliente em si, dessa volta aqui do loop, se o base stream dela é can write, se eu não puder escrever, então se eu não puder escrever, se ele não tiver conectado ou eu não puder escrever, utilizar a stream de escrita dele, desse cliente, então eu vou desconectar ele, eu vou assumir que ele está desconectado. Eu vou apenas dizer aqui que o write stream desse cliente, ele vai ser, vamos fechar tudo, né? Vamos fechar o write stream dele. Aqui, vamos fechar também até mesmo a stream de leitura. Então, por exemplo, o header stream, vamos fechar também. Vamos fechar tudo. Eu acredito que fechando a stream base, ele já fecha tudo. Mas por segurança, a gente vai fechar essas duas aí. Então, a gente vai dizer aqui também que vai remover o cliente do dictionary, né?
Porque como esse cara está sem comunicação, então ele está desconectado, ou não dá mais para escrever no fluxo dele, eu acho que ele não está mais na área, né? Vamos dizer assim. Então a gente vai remover do nosso dictionary o quê? O C. A gente pode remover TCP client, a gente vai pegar o client aqui e vai pegar o nosso remote endpoint, né? Que foi o mesmo que nós definimos como se fosse a chave do nosso dictionary. Então a gente está pegando a chave novamente do dictionary aqui, não é vírgula, seria aqui um ponto, como string, né? Porque ele não retorna string. Aqui na verdade ele retorna um objeto do tipo endpoint, então, mas a gente quer a stream, então ele converte isso para um string que representa o IP e a porta, e aqui a gente remove ele. Poderia também criar aqui no nosso TCP client, aqui na classe mesmo, eu poderia criar uma propriedade key aqui que iria definir e iria guardar essa key para evitar da gente ter que consultar de novo aqui. Mas eu acho que não é necessário, já que a gente já tem o próprio client aqui, a gente pode consultar novamente sem problemas. E aqui a gente vai continuar já para o próximo client. A gente vai dar aqui um continue no looping, ou seja, esse client é inválido. Então, vamos para o próximo, vamos mandar a mensagem para o próximo. Vamos definir aqui que, não sendo nessas condições aí, que nós vimos nessa condicional de if aí, vamos definir que se ele não tiver nessas condições, ele é um cliente aceito e válido. Então, nós vamos já mandar a mensagem para ele, que é basicamente o que nós já fizemos. A gente vai escrever no fluxo de escrita dele. A gente vai escrever uma linha, um write line async para ele, só que a gente vai mandar aqui, antes da mensagem, a gente vai mandar aqui o identificador da pessoa que enviou essa mensagem. Tudo isso nós estamos fazendo porque nós recebemos uma mensagem de alguém. Então, esse alguém que enviou a mensagem, a gente vai pegar o identificador dele aqui, que está guardado ali, está no client endpoint, né? Nós guardamos lá em cima e vamos mandar para ele aqui também a mensagem em si, que é onde foi que nós pegamos a mensagem ali? Ah, sim, a mensagem nós pegamos ela lá em cima, é o message. Nós vamos mandar o message para ele, assim, dessa maneira. Apenas para que a gente possa ter o controle no terminal, nos logs, a gente vai fazer também um log aqui embaixo, vamos fazer aqui um console write line do que a gente acabou de enviar. Então, vou concatenar aqui novamente, desculpa. Vou pegar aqui a mensagem, né? Colocar aqui. E vou pegar para quem a gente enviou. Vou pegar de volta isso aqui. Eu poderia guardar isso numa variável para facilitar. Vamos fazer o seguinte. Vamos guardar isso aqui num key. Vamos chamar aqui de var client key. A gente está pegando de volta aqui o identificador que a gente está chamando de key ali do client. Vamos colocar aqui que eu acho que facilita mais. Pronto. Colocamos já o key aí. A gente está removendo o key dele aqui, né? O client key. Pronto. E aqui a gente está apenas logando o client key, que é assim, eu estou logando, olha, eu enviei mensagem para esse cara aqui, né, para que você saiba, tem o controle do log também. Aí eu vou colocar aqui enviado, só para saber que é um envio e foi uma mensagem enviada, pronto. Caros, então é isso aí, se eu salvar aqui, eu vou explicar tudo, mas está bem fácil de entender, existia várias maneiras de fazer isso, você poderia criar essa lista de outra maneira, inclusive eu vou até fazer um teste aqui, no lugar de colocar aqui um dictionary, eu vou colocar aqui algo que é mais seguro, um concorrente dictionary. Qual é a diferença? É porque isso aqui ele assegura que você não tenha problemas relacionados a ponteiros, né? Já que a gente está carregando coisas em memória dentro desse dictionary, talvez seja o caso de você considerar utilizar um concorrente dictionary, porque ele é capaz de gerenciar melhor esses conflitos aí. Vamos tentar com ele, assim, se bem que eu nem testei ainda com um concorrente dictionary, e aqui ele já está dando um erro, a gente vai saber por quê. Ah, sim, logicamente que é porque nós trocamos aqui pelo concorrente dictionary e ele é bem melhor nesse ponto, porque até mesmo o fato de gerenciar se o que existe ou não, é ele que faz esse gerenciamento. Nesse caso eu vou apenas comentar esse código aqui, por quê? Porque eu vou deixar aqui apenas para servir como referência, só que no caso do concorrente dictionary, ele não precisa de você fazer essa verificação. Ele já tem aqui um add or update, olha que como é bem interessante, né? Só que no caso do add or update, aqui você pode informar uma regrinha que vai ser onde você vai informar como é que você vai definir o valor. Dependendo do key e do old value, ele ainda lhe dá uma chance para que você possa extrair alguma coisa do valor antigo que já tinha na chave, caso houvesse esse valor. Então aqui, como a gente não está estabelecendo uma regra, de qualquer maneira, a gente vai definir que nós não vamos utilizar o old value, ele vai simplesmente ser descartado, a gente vai colocar como regra simplesmente o new aqui. E é melhor realmente você utilizar aqui o concorrente dictionary. Vou deixar comentado aqui e você decide aí se acha melhor utilizar o dictionary tradicional, acha mais simples. Então vou deixar comentado aí, vou salvar, a gente já tem um erro aqui, eu estou vendo.
Isso ocorre porque no caso do concorrente Dictionary, ele não tem um remove, ele tem um try remove, que inclusive ele ainda, além de remover, ele retorna o item que foi removido. Então a gente pode colocar aqui um try remove, passando como alt o conhecido underline, que nós já fizemos também, nós já conhecemos, que quer dizer que a gente não quer verificar esse valor não tem importância para a gente. Então agora sim a gente pode salvar sem erros, vamos até levantar aqui para dar um build, eu vou já explicar tudo aí. Então inclusive o terminal aqui parece que quebrou, vamos abrir aqui um novo terminal. Vamos dar aqui um .NET Build para ver se está tudo ok aqui no código. Ok, então vamos até tirar agora o terminal novamente daqui e vamos tentar explicar tudo que foi feito aqui. Bom, estamos apenas informando aqui uma mensagem de console explicando apenas para identificar o que nós estamos fazendo aqui, CUD Total Socket TCP Server, e identificando também que nós estamos utilizando a implementação da Microsoft para tratar de sockets, que é utilizando o TCP, os componentes TCP. Estamos definindo que a porta é a 5554. Aqui nós estamos inicializando o listener do TCP, o TCP do listener, aceitando qualquer tipo de endereço IP e na porta que nós definimos lá em cima. Aqui nós estamos dando o start, como eu já falei, o start aqui. Se você apenas der o start, ele não vai aguardar a aplicação, então se você não definir nada para que a aplicação aguarde, ele vai simplesmente executar as linhas que estão abaixo e vai finalizar a aplicação. E aqui a gente está apenas emitindo uma mensagem mais de debug mesmo, de log, informando qual é a porta que nós estamos utilizando, o servidor iniciado na porta tal, né? Aqui é o mais importante, é uma das mudanças que nós fizemos, nós estamos definindo aqui um concorrente Dictionary, que é uma lista que vai guardar o ID de cada cliente que se conectar aqui no nosso servidor e vai guardar informações do cliente nessa classe que nós definimos, e nós definimos essa classe para que a gente pudesse ter ali informações daquele cliente tudo agrupadas, como a stream de leitura, a stream de escrita. Nesse ponto você poderia ter várias maneiras de fazer essa lista aí. Você poderia pensar várias outras maneiras de fazer essa lista. E estamos criando essa lista na propriedade, numa variável chamada client aqui. Nesse ponto que a gente já vai descer mais aqui um pouco, nós estamos criando aqui uma lista eterna, ou seja, desculpa, um loop eterno aqui, e nunca vai acabar, onde aqui nesse ponto nós estamos aceitando aqui o próximo cliente. Então, quando houver uma nova conexão, ele vai preencher essa variável aqui com o cliente e vai passar para as próximas linhas aqui, e vai passar para as próximas linhas aqui. Né? Então, isso aqui vai ficar sempre aguardando, esse accept aí vai ficar sempre aguardando uma nova conexão. Uma vez que houve uma nova conexão, a gente vai pegar aqui uma espécie de identificador desse cliente conectado. A gente vai pegar aqui o remote endpoint dele, que corresponde basicamente ao IP e à porta, né? Aqui embaixo nós estamos chamando o edge or update do nosso concorrente Dictionary, passando a chave lá, que foi a chave que nós pegamos do cliente, e instanciando um novo TCP client stream, que é a classe que nós criamos, passando aqui no construtor dela o cliente. Ou seja, ao passar o cliente no construtor, ela vai preencher todas as propriedades dessa classe, que foi o que nós definimos. Nós vamos já ver novamente o código dela aqui. E o concorrente Dictionary, ele permite que você crie uma regra do que vai fazer com relação ao que já estava, caso aquela chave já existisse, né? Então, você pode utilizar esse old value e poderia para fazer qualquer outra regra em cima disso. Mas nós não queremos regra em cima disso. Nós queremos subscrever o old value com isso aqui. Apenas isso e nada mais. Então, nós não estamos utilizando essa regra aí, mas você tem que definir isso no add or update. Bom, então, descendo mais aqui, a gente tem apenas uma informação, um write informativo aqui, para definir a quantidade de clientes que estão conectados. E aqui é importante que nós estamos... Tudo vai ser feito em uma task, tudo vai ser feito de maneira assíncrona. Para cada novo cliente conectado, nós vamos ter uma task só para ele. Então, é uma task que não vai interessar para a gente a task resultante, nós não vamos manipular essa task, não vamos querer conhecer o ciclo de vida dela. E aqui nós estamos definindo, na verdade, extraindo, né, as streams desse cliente. Aqui a gente pega a stream principal, que a gente convencionou chamar de túnel. Aqui a gente está pegando o túnel, né, que é a stream principal. E se utilizando desse túnel, nós estamos aqui extraindo a stream de leitura. Então, através dela, a gente pode ler o que está nesse túnel. Esse túnel é uma comunicação, como eu já disse nos vídeos anteriores.
A diferença de HTTP para socket é que o HTTP ele é uma chamada em que você faz uma requisição, recebe uma resposta e pronto, acabou ali a conexão. O socket é diferente. No socket, aquela conexão é mantida, né? Então ali ocorre requisições e respostas até que uma das pontas perca a conexão. Mas enquanto isso não ocorre, é mantido aquilo ali. Então esse mantido aí, eu estou chamando de túnel aqui. Então, através desse túnel, eu posso criar aqui um stream de leitura e um stream de escrita, que é o que nós estamos fazendo aqui, se utilizando do mesmo, entre aspas, túnel, que na verdade é um stream, né? No caso do writer, nós estamos fazendo o autofluxo aqui, porque no stream writer, ele permite que você escreva várias coisas e depois dê um flush. Não necessariamente a cada coisa escrita, mas nós não queremos esse comportamento. Nós queremos que a cada linha escrita ele realmente passe para frente sem precisar chamar o método flush. Aqui a gente está apenas definindo que houve uma conexão desse client aqui, passando a chave lá que nós tratamos dele. Acho que a gente pode subir mais aqui um pouco. Então, nesse ponto aqui a gente está declarando uma variável que é enable, né? Message, aqui, enquanto a gente pode conseguir essa mensagem do fluxo de leitura lá do túnel da stream e gravar ela aqui, de maneira que esse processo não retorne nulo, né? Enquanto houver ali uma conexão, isso que define se há ou não aqui uma conexão, a gente vai estar dentro desse loop aqui, sempre lendo novas mensagens, entendeu? A cada nova mensagem recebida de um client tal, que corresponde ao client que está dentro dessa task, que, como eu disse, cada task é um client, eu vou apenas fazer um log aqui do key dele, né, que é o client endpoint, e da mensagem. E para cada mensagem recebida, a gente vai vasculhar todos os clients e vai enviar mensagem para todos eles. Primeiramente, a gente extrai um key que é específico desse client da volta do loop que nós estamos fazendo dentre os clients que nós colocamos lá no concorrente dictionary. Até mesmo o próprio client que está enviando a mensagem está dentro deles. Então nós vamos responder até não só para os outros, mas para quem está também enviando a mensagem vai ser afetado, né? Aqui é uma verificação que a gente está fazendo se o cliente ainda está conectado. Você pode colocar outras coisas para verificar aí. A gente simplificou aqui em determinar que se ele não estiver mais conectado e se a gente não puder escrever na stream de escrita dele, né, aí a gente define que ele está desconectado, ele é inválido para a gente aqui. Então a gente já fecha tudo, né, fecha as streams e tenta remover ele do dictionary. E já continua para o próximo cliente, já que a gente está aqui numa lista de clientes, né, a gente está avaliando vários. Né? Então aqui embaixo, pronto para finalizar o processo. Bom, outra coisa, se daquele loop, é melhor a gente puxar mais para baixo aqui, dá até para fazer sem zoom, né? Se desse loop aqui ele retornou nulo, a gente define isso que a conexão foi encerrada. Não existe mais conexão com esse cliente aí, entendeu? Então esse loop aí já não vai, pronto, acabou a comunicação. Mas voltando aqui para dentro, que eu não peguei ainda essa parte, se o cliente ele não tiver nessa condição que a gente estabelece que é desconectado, a gente vai mandar a mensagem para ele. É o que a gente faz aqui. A gente faz pegar a stream de escrita do cliente da volta, né? E faz um write line informando o endpoint. Detalhe, esse endpoint aqui não é desse cliente da volta, não. É do cliente que enviou a mensagem, né? Então a gente vai mandar na mensagem de retorno o cliente que enviou a mensagem e a própria mensagem enviada. Ou seja, é um eco que nós estamos fazendo. A gente está apenas fazendo um eco da mensagem. Vamos fazer um log disso aqui apenas para facilitar. Note que no log é diferente. No log a gente está escrevendo o key do cliente que vai receber a mensagem e não do que enviou. Você precisa dar uma analisada direitinho no código para entender. Tá, então nesse caso aqui, eu acho que não precisa mais nem, eu já expliquei bastante essa classe, muito por alto aqui. A intenção de criar essa classe foi a gente agrupar tudo em um objeto só. Né? Poderia ser até um struct também, acho que poderia até ser um struct sem problema, ou poderia ser até, se fosse o caso, dependendo da sua criatividade, uma variável mesmo. Mas nós decidimos fazer uma classe em que a gente tenta guardar aqui nessa classe o TCP do cliente, ou seja, o próprio cliente a gente guarda aqui. E os fluxos dele, né? Os fluxos de leitura e os fluxos de escrita. Então é isso aí. Uma vez que nós modificamos e já compilamos, já salvamos tudo e não deu nenhum erro, a gente vai voltar para o que a gente estava utilizando aqui, que era uma página bem interessante, onde nós temos aqui dos dois lados duas aplicações. Uma que nós criamos que simboliza um cliente, eu vou passar por o cliente bem rapidamente aqui, mas vou logo explicar o que são esses dois terminais, que está difícil colocar os dois aqui. Vou tentar até puxar mais para cá, dá para dar o zoom. Então, nesse terminal aqui vai ser a aplicação cliente que nós criamos para consumir o nosso server. E aqui é o socket server que nós criamos.
Então são dois terminais que vão possibilitar que a gente execute os dois aqui. Né? A gente não vai precisar estar olhando para o código do server. Explicando aqui o client, a gente criou aqui uma estrutura bem básica, né? Um HTML que tem um input, onde você vai digitar a mensagem, um botão que vai chamar um método sendMessage. Isso aqui você pode ver num vídeo anterior, né? Já deve ter passado um card aí por esse vídeo aqui. A gente vai aqui listar as mensagens recebidas lá do servidor no ul.ly, não é? Aqui meio que estilizado pelo Bootstrap. Né? Caso não haja nenhuma mensagem ainda, ele vai apenas mostrar aqui um alert estilo Bootstrap, nenhuma mensagem recebida. Caso haja erro que representa por essa error message aqui, ele vai mostrar um alert tipo danger do Bootstrap com erro. E aqui a gente faz a conexão. Aqui a gente define o client, o TCP client dessa conexão aqui, e as streams, né? A stream que é o túnel, né? Como eu já falei, a stream de leitura e a stream de escrita. Aqui é a variável que vai definir a mensagem que nós vamos enviar, né? A variável que vai corresponder à lista, né? Que nós vamos... a lista de mensagens recebidas do servidor. E a variável que vai... na verdade são propriedades, né? Isso aqui. E a propriedade que vai corresponder à mensagem de erro. Ao inicializar, isso aqui que é o mais importante... No client, ao inicializar, a gente vai instanciar aqui um client, um TCP client, vai conectar a porta do servidor, viu? Aqui não é a porta local do cliente, desse cliente assim não. É a porta onde o servidor que nós acabamos de codificar está rodando, né? E nós definimos que a porta é a 5554. Vamos pegar aqui as streams, né, após a conexão. Aqui a gente pega a stream geral, que é o túnel lá. Desse túnel a gente extrai a stream de leitura e a stream de escrita, as duas aqui. Ambas são baseadas aqui na própria stream, e aqui tem um autoflux que é o de escrita, né? E aqui embaixo nós vamos criar também um task que vai ficar sempre aguardando as mensagens recebidas do servidor. A cada vez que um read line desse aqui é disparado, a variável message é preenchida, a gente verifica se ela não é nula, e caso não seja nulo, a gente vai colocar um item naquela lista message que corresponde àquele ul.ly que vai ter na tela, né? Estamos chamando aqui o state hasChange por um motivo que nós já falamos no vídeo anterior, que é como nós estamos dentro de um task aqui, a gente não pode utilizar o state hasChange, que é um método que diz para o Blazor assim, olha, atualiza aí a tela que nós mudamos a lista, né? Aí o l.ly. Ele não vai funcionar nesse caso porque ele está sendo executado dentro de um task. Né? E essa task, ela não tá, o sistema não está aguardando essa task. Então, nós vamos ter que executar ele dentro do invoke async, para que ele atualize a tela caso uma nova mensagem seja recebida. Se houver erro, nós vamos preencher a variável de erro aqui. E o send é a coisa mais simples do mundo. A gente verifica se o message, que corresponde àquele input, né? Existe uma ligação, um bind dele com o input, se ele está preenchido. Né? Se ele tiver preenchido, se ele não for nulo ou não for um espaço vazio, nós vamos chamar da stream de escrita, que nós acabamos de conectar, né? Vamos chamar um writeLine passando a mensagem que estava lá no input e vamos zerar o input aqui. Aí note que aqui não vai precisar do state hasChange porque nós não estamos em task nenhuma. Bom, então o que nós vamos fazer aqui é testar a aplicação. A gente vai instanciar aqui... Primeiro vamos compilar as aplicações, né? Eu vou compilar aqui a aplicação Blazor, que vai simbolizar o client, que foi o código que nós já vimos aí. E você viu que deu êxito aqui. E vamos compilar o nosso server, que foi o que nós acabamos de codificar aqui. Então vamos dar um .NET Build para ver se tem alguma advertência no servidor. Então está tudo ok. Primeiramente, logicamente, nós vamos executar o server, né? Porque se a gente for, vou até mostrar, né? Se a gente for executar aqui o Blazor, o que vai ocorrer, né? Então, ele executou, deu tudo ok, abriu aqui em outro monitor. No final das contas, era o que a gente estava prevendo. Então, naquela mensagem alert danger, ele deu uma mensagem de erro indicando, olha, nenhuma conexão pode ser feita. A máquina de destino recusou. Nosso servidor não está rodando, então é o esperado isso aí, né? A gente pode até deixar ele rodando mesmo aqui e agora executar o servidor. Vou tentar colocar aqui, vai ser bem complicado, vou colocar aqui os dois lado a lado, porque a gente vai rodar agora o servidor, né? No servidor não interessa muito o at, né? Porque a gente não vai precisar ficar fazendo modificações, vai dar o .NET Run aqui. Então ele já está rodando aqui na porta 5554. Aqui não vai atualizar automaticamente, porque nós estamos definindo a conexão no initialize, né? Da página. O initialize só é chamado quando a página é atualizada, é lida pelo navegador. Então nós teríamos que ler a página novamente aqui para que ele fizesse a conexão. Então você viu que ele não deu mais essa mensagem, né? Eu atualizei a página e note que ele conectou e nós já temos os IDs dele listados aqui. Né? Por que são dois IDs? Porque eu acho que eu estou com a janela, eu acho que é porque eu estou com a janela aberta aqui. Se eu não me engano, é porque eu estou com
uma outra janela aberta. Deixa eu fechar aqui as outras janelas. Outra coisa, nós vamos duplicar essa aba aqui, olha, veja que interessante. E veja que ao duplicar, ele criou mais 2 IDs. O interessante é que ele está criando 2 IDs para cada cliente, né? Então, nós vamos verificar por que está ocorrendo isso. Então, voltando aqui para o código, eu estou preferindo abrir aqui numa janela separada, porque a gente vê ela toda, né? Eu poderia também verificar o código nessa própria janela aqui, mas tudo bem, acho que a gente pode ver aqui. Eu estava analisando aqui o código e existe um probleminha de lógica aqui. É que cada vez que a gente verifica aqui o conteúdo da propriedade, né? Dessa propriedade header, ele está, na verdade, instanciando novas streams, né? Então, esse código aqui está meio perigoso porque está dando chances para que sejam criadas aqui múltiplas streams, né? Então, para que fique melhor isso, a gente pode colocar essas propriedades aqui, para a gente tentar mudar isso de maneira que fique mais seguro, a gente pode colocar essas propriedades aqui como propriedades tipo apenas leitura, não é? Então, a gente não vai poder instanciar elas, definir valor para elas, a gente pode definir e pode fazer com que o valor delas seja definido no construtor, de maneira que assim a gente evita que múltiplas instâncias de stream sejam criadas, né? Acho que fica mais seguro dessa maneira aqui, que apenas quando eu instancio, eu garanto que quando eu passo aqui o cliente que eu instancio, eu já crio aqui as streams e, a meu ver, ele evita problemas de instâncias desnecessárias. Inclusive, ainda dá para melhorar mais ainda, porque a gente está deixando isso aqui como público e está aqui definido dessa maneira, só que a gente não precisa que isso seja público, a gente pode definir isso no momento que a gente recebe aqui. A gente pode receber a stream e passar ela aqui como parâmetro para o reader stream e para o writer stream. Ou seja, não há necessidade de deixar público ali como uma propriedade, a gente só precisa realmente dessas duas aqui. E olha, você viu que não deu erro aqui no código, né? E a gente vai ver se isso já resolveu o problema. Então eu vou aqui salvar, mas eu não vou executar por aqui porque está mais intuitivo executar por aqui. Mas para evitar isso, você pode aí escrever nos comentários, caso você suspeite de outra coisa que eu possa estar esquecendo aqui, nós vamos fazer o seguinte, como nós temos aqui o cliente como algo que é, vamos dizer, do escopo da página toda, da classe toda aqui, a gente vai definir que alguma parte do código aqui só vai ser executada se o cliente ainda for nulo, né? Então acredito que isso vai evitar que cause várias instâncias. Por exemplo, se cliente igual null, então se cliente igual null, o que a gente vai chamar aqui? Tudo, né? A gente vai chamar exatamente, tudo isso aqui só vai ser chamado se o cliente for nulo. Então talvez assim a gente assegure melhor enquanto porque a gente não pode estar investigando muita coisa para o vídeo não ficar muito grande, né? A gente vai aqui criar um botão conectar, aqui em cima mesmo. A gente vai chamar aqui de Connect Client. Vamos ver se bem que pode ser algo bem simples e eu não esteja enxergando, a gente não esteja enxergando aqui, conectar. Você já pode até ter notado aí, tudo bem? Então eu vou aqui, Connect Client, vou criar esse método aqui embaixo, vou chamar aqui de Private dessa maneira aqui, só que eu vou copiar esse código aqui. O que eu vou copiar daqui? Tudo, né? Eu vou retirar tudo que tem aqui no nosso, inclusive até o tratamento de erro também. Então, vou colocar tudo no botão Connect aqui. Ficou sem nada aqui o Initialize Async, né? Então, eu vou colar tudo aqui e vou fechar o método para que ele não fique dando erro aí. Ok, eu não estou mais chamando, agora tem um botão Connect. Só que agora a gente precisa definir algumas coisas aqui. Primeiro que o botão, a caixa de texto aqui e o botão enviar, eles só vão ficar visível se tiver conectado, não é? Então, se tiver conectado, nós vamos criar umas regras diferentes aqui. Então, se ele tiver conectado, ou seja, se ele não for nulo e tiver conectado, a gente pode emitir uma mensagem informando que ele está conectado. Caso contrário, a gente emite uma mensagem. Só que a gente vai fazer mais ainda. A gente só vai mostrar os botões, a caixa de texto e o botão de enviar mensagem, se ele tiver conectado também. Então aqui a gente vai colocar aqui embaixo também a caixa de texto e o botão enviar mensagem. Isso evita que a gente envie mensagem sem ele estar conectado. Outra coisa é que a gente pode também fazer uma validação aqui no send. Deixa eu ver se a gente precisa. A gente poderia também colocar aqui, verificar se o cliente está conectado, né? Deixa eu ver se a gente pode verificar aqui se o cliente está conectado. A gente pode fazer uma verificação assim, de maneira que, se tudo der nulo, a gente vai tratar como um falso, né? Então, a gente pode
fazer essa verificação assim. Se o cliente está conectado, né? Por que eu fiz isso? Porque eu estou aqui evitando de ter que ainda verificar se está nulo ou não. Então, estou perguntando as duas coisas ao mesmo tempo. Se o cliente ele está conectado, mas se ele tiver nulo, ele vem para cá. Se tudo isso aqui der nulo, ele vem para cá por falso, né? Entendeu? Então, mas se ele não tiver nulo e tiver conectado, então fica true aqui. Então, dessa maneira para dar certo. E pronto, transferimos, mudamos quase tudo aqui. Eu acho que é até bom a gente reinicializar até mesmo o servidor aqui, tudo mesmo. Então vamos apenas dar um .NET Build aqui para ver se está tudo ok. Então ele tem um aviso, é sempre bom a gente corrigir esses avisos, vamos ver o que é. É que a gente não está mais precisando utilizar aqui o Initialize assim, que vamos inclusive apagar ele. Foi por isso que ele deu lá o tal aviso. E novamente .NET Build para ver se cessou os avisos. E aqui vamos colocar também aqui o servidor para rodar. Então vamos dar aqui um .NET Run. O servidor já está rodando. Vamos limpar aqui, vamos dar aqui um .NET Watch dessa vez, aqui para a gente colocar a aplicação para rodar. Então ela abriu aqui em outra janela. Vamos logo fechar essas outras janelas aqui para poder facilitar mais. Então, não está conectado, vamos conectar. Então, ele conectou, note que ficou bem legal aqui, ele gerou apenas uma conexão, que foi essa 23707, e aqui ele também só deu um log de Connecting to Server, aqui a gente pode ver com mais detalhes. Ele só logou uma vez, então não existe mais aquela duplicação, e aqui ele conectou, só gerou esse número aqui, que foi esse socket, que foi aberto, que foi o 23707. Vamos mandar aqui uma mensagem para ver o que ocorre, então vamos dar aqui um oi. Então, você nota que ele está aqui, por algum motivo, recebendo 2 ois. Uma coisa que eu esqueci de falar, eu tirei aquela mensagem lá de... Eu tinha colocado aqui umas mensagens de hello from, né? Então, eu tirei também essas mensagens. E no lugar dela, eu apenas zerei aqui as mensagens, né? E zerei também a mensagem de erro. Então, foi só isso. A única mudança que eu fiz foi isso aqui. Agora, nós vamos saber por que nós estamos enviando 2 aqui, né? O cliente que enviou está recebendo 2 vezes. A gente pode até fazer aqui um teste duplicando aqui. Então, olha que ficou legal, ficou até melhor dessa maneira, ficou bem melhor dessa maneira, que você precisa conectar. Não dá legal aquele negócio que assim que você executa a aplicação, assim que você atualiza a página, ficar conectando, de repente se você ficar dando F5 ali para atualizar a página, ele vai, sei lá, não vai ficar legal, né? Então dessa maneira eu vou conectar também esse aqui e vou dar aqui uma mensagem de olá, tudo bem, né? Só para brincar aqui um pouco, né? Então, nós que o olá, tudo bem, chegou aqui e chegou 2 vezes aqui. Nós vamos agora investigar aqui no servidor, abrindo aqui o servidor, por que está chegando 2 vezes. Então, eu já até notei uma falha que nós fizemos aqui. Aqui eu estou fazendo um loop por todos os clientes e estou enviando a mensagem para todo mundo que nós acrescentamos naquela lista lá de clientes, né? Naquele concorrente dictionary de clientes. Então, mas só que nós esquecemos essa falha aqui, ficou essa mensagem, a gente continua enviando uma mensagem para quem enviou, não é? Então não é necessário essa daqui, a gente vai apagar isso aqui do servidor. E como nós estamos rodando o servidor por aqui, que é mais intuitivo, deixa eu puxar isso aqui para cá, eu vou reiniciar ele daqui também, né? E logicamente eu vou ter que iniciar os dois, porque senão ele vai acabar perdendo a conexão. Então dessa maneira eu já vou logo compilar aqui o servidor, dar um .NET Run, ele já compila também aí. E aqui nós vamos simplesmente dar um .NET Watch e ele vai abrir aqui numa outra aba, a gente vai dar uma organizada nessas abas aí. Pronto, ele abriu aqui numa nova aba e está desconectado. Então nós vamos duplicar aqui esta aba para a gente fazer um teste com 2 aqui, para ver se resolvemos aquele problema. Aqui a gente conectou. Se eu der um oi aqui, logicamente, como eu falei, aquilo que eu estava falando, os que não tá, só veio uma, então nós corrigimos, era aquele problema mesmo. Então, esse aqui, mesmo que eu conecte, eu não vou ver as mensagens anteriores já enviadas, né? É isso que eu quis dizer. Ele não estava ainda no Dictionary, então o Dictionary não repostou, não replicou mensagem para ele. Então, vamos brincar de novo. Olá, tudo bem? Dessa maneira, o que ocorre? Eu vou enviar, então, esse aqui recebeu tanto o oi dele mesmo, né? Que ele é o 55, o olá, tudo bem, é do 84. Então, se esse aqui responder, vamos responder brincando aqui. Qual o seu nome, né? Qual o seu nome, só para brincar aqui um pouco. Então, o 55, né, que é identificado pelo 55, perguntou qual o seu nome. Então, a gente está identificando aqui os usuários pelo socket, né, ou seja, pela porta utilizada. Então, o 55 está perguntando aqui qual o nome. Né? Você pode utilizar outras táticas para identificar o usuário, como, por exemplo, utilizar a porta como identificador não é
bem assim a melhor estratégia caso você queira, por exemplo, identificar permanentemente aquele cliente, né? Então você tem que utilizar outros meios aí, utilizar o próprio fluxo enviado, né? A própria mensagem enviada, como eu já falei várias vezes aqui, criar uma regra para a mensagem enviada, para que essa mensagem ela tenha ali uma regra, uma codificação tal ali que defina como é que ela vai ser utilizada, uma espécie de protocolo. Você cria o seu próprio protocolo ali e dependendo do que você vai criar, chat ou notificação de compra, notificação de venda, dependendo do que você vai criar, você utiliza esse protocolo da melhor maneira possível. Aqui nós estamos de maneira básica identificando apenas pela porta mesmo. Nós temos também um vídeo no canal que explica como é que você faz um exemplo parecido com esse, só que utilizando o WebSockets. E eu vou deixar passando agora um card no vídeo, porém eu gostaria que você continuasse nesse vídeo aqui, que é bem interessante, e marcasse esse do card para assistir na sequência. Bom, então nós vamos aqui criar mais um cliente para a nossa aplicação, para o nosso servidor, para ser um dos clientes do nosso servidor aqui. Você pode escolher qualquer tecnologia, aqui meio que aleatoriamente nós escolhemos, e até para ser um pouco nostálgico e brincar um pouco, nós escolhemos aqui o WinForms e nós vamos trabalhar no Visual Studio 2022. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022, ele abriu aqui em outro monitor, eu vou trazer para cá, e nós vamos aqui em Create New Project, não é? Então aqui ele vai exibir um leque de opções aqui, de workloads que ele tem disponível, né? E a gente vai procurar aqui o WinForms. E nessa primeira opção aqui, o Windows Forms App, nós vamos selecionar ela e vamos aqui em Next. Aqui você pode dar qualquer nome, como por exemplo, a gente pode deixar mesmo como WinForms Socket Client. Podemos deixar com esse nome aí mesmo. Eu vou tentar salvar essa aplicação na mesma pasta que a gente já estava utilizando para criar as coisas que nós já criamos até então. Então eu vou aqui até copiar o nome dessa pasta aqui. A gente está copiando, a gente está criando dentro de sockets.net, então a gente vai tentar criar nela também aqui. Então eu vou colar aqui sockets.net, como você pode ver. Vou até dar um zoom aqui para você dar uma olhada. Então definir esse nome aqui, você pode definir qualquer nome. Vou criar nesse location aqui e vou deixar essas opções dessa maneira que elas estão aqui. Só que eu vou até incluir aqui uma subpasta, até para que não haja risco delas se misturar com as aplicações que já estão feitas, né? Apenas eu criei aqui uma pasta WinForms para criar mais uma subdivisão aí, e eu vou utilizar aqui as opções que eu tenho, é o .NET 8, nós vamos ver aqui as outras opções que eu tenho aqui. Eu posso utilizar também o 9, inclusive eu vou utilizar o 9, já que eu tenho aqui, e já que os aplicativos anteriores foram feitos no 9, então vamos selecionar aqui para deixar tudo na mesma versão e Create. Ele executou aqui em outro monitor que eu vou trazer para cá, então criou aquela aplicação mesmo básica, conhecida de .NET. Nós vamos apenas criar alguns componentes aqui em cima, como por exemplo, a gente vai criar uma lista, vamos fazer assim, é bem simples mesmo a aplicação. Vamos criar uma lista que vai ter as mensagens recebidas e um text box que vai ter a mensagem que eu vou escrever e um botão enviar. Vamos criar essas coisas mesmo aqui. Então, na Toolbox, eu vou pegar aqui um botão, vou procurar aqui um List Box e vou procurar um Text Box aqui também. Pronto, já temos tudo na tela. Vamos apenas dar uma organizadinha aqui para não ficar tão feio, né? Vamos puxar aqui o Text Box para cá e o botão de enviar a mensagem para cá. E seria basicamente isso aí. Eu vou tentar aqui aumentar, F4 você abre aqui as propriedades, viu? Tentar aumentar as fontes do form tudo, só para ver se, porque eu acho que vai ficar muito pequeno aí, né, as fontes. Então eu vou tentar colocar aqui um 16, que ficou até exagerado demais, né? Mas como é apenas uma aplicação de teste, acho que não vai ter tanto problema assim. Então vou até realmente diminuir aqui um pouco, porque ficou realmente muito grande, né? Então deixa eu ver aqui. Vamos colocar um 12, 12 acredito que já está bem decente aí, tá bom. Então pronto, nossa aplicação na verdade só vai ser isso aqui. Só mudar aqui o título da janela, né, para não ficar, para a gente identificar mais um pouco. Então eu vou colocar aqui code total WinForms Socket TCP Client, como nós fizemos também com o Blazor, né? Então apenas para dar um título aqui para a janela. Aqui eu vou mudar também o texto para enviar, ok? E eu costumo mudar aqui os nomes desses componentes assim. Eu mantenho o nome padrão, como você pode ver aqui, o nome padrão que o .NET cria é assim, é o nome da classe com a primeira letra minúscula e uma numeração aqui. Então eu apenas renomeio aqui
A parte final eu retiro o número e coloco o message, para criar aí uma espécie de prefixo, né? Então no caso eu costumo fazer assim, ele fica desse jeito aí, dessa maneira. Assim como eu posso fazer também com o botão, ó, botão send, né, que é o botão enviar. Então botão send, mostrar aqui como é que ficou para você, ó. Tem gente que gosta de colocar btn, né? Isso aí vai muito de gosto. Então o listbox eu vou chamar de listbox messages. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem básico e rápido, né? Porque ele na verdade faz parte de uma sequência de vídeos aí. Então ficou dessa maneira aqui, listbox messages. Assim nós deixamos aí. Se você der aqui um F7, clicando no form, você pode aqui alternar entre o código dando um F7 e um shift F7 você pode alternar para o form também, caso você queira alternar de maneira mais rápida. Então, dando aqui um F7 para a gente ir para o código, aproveitando aqui o construtor, nós vamos chamar aqui um método que não existe ainda. A gente vai fazer a conexão para o nosso socket TCP. Então, nós vamos chamar aqui um connect to server, vamos chamar com esse nome mesmo, o método não existe ainda, a gente vai criar ele agora aqui. Vai criar mesmo aqui na própria classe, sem muita cerimônia, como um método private e até um void mesmo. Inclusive eu errei aqui, né, connect, sim, eu esqueci de colocar aqui mais, vou copiar aqui o nome dele, né? Então vamos colar, vamos criar esse método aqui, ok? Ele vai fazer basicamente o que nós fizemos na aplicação Blazor, né? Então vamos definir aqui as variáveis, né? Uma variável vai ser referente ao cliente, né? Que ele vai ser um TCP client, que a gente vai chamar de client mesmo. E nós vamos ter a stream, que é a mestre lá, que é a stream é o fluxo principal, que vai ser o túnel, né? Como nós referenciamos aqui nos vídeos. Então, vamos criar aqui o túnel e vamos criar as duas streams, a de leitura e a de escrita, né? Vamos até duplicar aqui. Stream de leitura, vamos chamar aqui de header stream. E a stream de escrita, que nós vamos chamar aqui de writer stream. Lembrando que isso aqui não são network streams, né? Aqui é uma stream reader aqui. E aqui é um stream writer que a gente vai tentar definir aqui. Pronto. O método connect ele vai simplesmente fazer a conexão e preencher essas variáveis aqui. Então, a gente vai dizer que o client é igual ao new TCP. Aqui a gente vai fazer a conexão, a gente vai chamar client, é um método assíncrono, vamos colocar logo o await aqui. Então a gente vai chamar o connect async. E detalhe, aqui nesse parâmetro, você vai passar o IP, não o IP local aqui. Isso aqui, esse parâmetro aqui é o IP do servidor que nós implementamos. É o servidor de TCP que vai receber a comunicação por sockets, que nós estamos fazendo aqui. Então, aqui você vai colocar não o IP local, mas sim o IP do servidor. Como é o mesmo IP, como nós estamos na mesma máquina, vai coincidir da gente colocar isso aqui como 127.0.1. A porta é a 5554, que nós definimos, né? Podemos fechar aqui e ficou dessa maneira aqui. 127.0.0.1, isso aqui simboliza localhost, você pode colocar localhost também, pode testar com outras coisas, até o IP mesmo da máquina que você está utilizando, e a porta que nós definimos aqui. Ele está marcando aqui porque nós estamos utilizando um método assíncrono, né? Um await aqui. Então a gente tem que definir isso aqui como se fosse um async task, né? Async task, ok. E por boas práticas, a gente colocou async aqui no nome do método, boas práticas de .NET, para que os desenvolvedores que vão utilizar seu componente saibam com mais facilidade que isso é um método assíncrono. Como ele agora é um método assíncrono e nós estamos chamando ele logo no construtor aqui, então a gente pode, por exemplo, colocar um wait para ele aqui para aguardar, já que nós estamos no construtor. Então agora a gente vai pegar o stream, que a gente vai pegar do próprio client getStream, vamos pegar a stream de leitura e vamos pegar a stream de escrita com o autofluct aqui para ele enviar logo a mensagem e não ficar criando uma coleção de mensagens para enviar depois do flush. Vamos enviar logo imediatamente. E aqui embaixo nós vamos criar a task, né? Não vai interessar para a gente o retorno, a gente vai colocar apenas um underline aí e vamos chamar ela aqui. A await é task.run, do mesmo jeito que nós fizemos lá nos outros, né? Task.run, eu já vou fechar aqui, porque nós vamos definir aqui o método anônimo que vai fazer as coisas, né? Isso aqui vai ser nada mais, nada menos que um loop eterno, né? Então eu vou fazer um while true aqui e vai ficar sempre esperando por uma nova mensagem. Criar um var message aqui, ele vai ficar sempre esperando por uma nova mensagem vindo do read stream. Pronto. Cada vez que eu receber uma mensagem aqui, eu vou verificar se essa mensagem é nulo. Se message é diferente de nulo, né? Se eu vou verificar se ela é diferente de nulo aqui,
Caso não seja, eu vou fazer um invoke para que eu possa adicionar esse item na nossa list box. Por que eu estou fazendo esse invoke aqui? Bom, é o seguinte, na verdade aqui é items.add, né? Por que precisa desse invoke aqui? Como nós estamos numa thread, então uma thread ela não pode acessar objetos de interface da thread principal. Aquele form ali, quando você executar a aplicação, ele vai estar rodando numa thread que a gente vai chamar de main thread, né? A thread principal. Como nós estamos aqui no task, né? Que é algo como se fosse uma thread separada, eu não posso modificar elementos que estão ali no form, eu não posso interferir ali em outra thread para poder modificar um componente de interface. Então, para isso a gente tem que chamar o invoke. Só que eu gosto de chamar o invoke de maneira melhor, né? Eu gosto de... Você pode resumir mais esse método aqui. Então, você pode, por exemplo, apenas fazer isso, né? Trazer isso aqui para cá, não precisa desse abrir e fechar. Então, a gente pode deixar ele apenas assim, que fica bem melhor e, para mim, acredito que fique bem mais legível. Como nós estamos chamando um await aqui, já colocou, ele próprio já colocou, eu já ia colocar, mas ele já colocou automaticamente. E praticamente é isso, mas aqui eu ainda não enviei nada, né? Eu não estou enviando nada, eu estou apenas verificando as mensagens, e a cada nova mensagem, o que vai fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos preencher essa lista aqui. A cada nova mensagem que nós recebemos do servidor, nós vamos preencher essa lista aqui com o que o servidor enviar. Nós vamos codificar o evento desse botão aqui, que é o botão enviar. Você pode dar 2 cliques que ele facilita, ele já gera para você o método btn send aqui. E aqui vai ser bem simples, a gente vai apenas verificar. Vamos primeiro pegar, na verdade aqui em cima a gente vai pegar um message, né? Esse message vai ser o quê? Vai ser o textbox message.text.trim, né? A gente vai fazer um ponto .trim que no final para a mensagem não vir. Por segurança, eu vou verificar se tem alguma coisa digitada. Então, se string is null ou write space, se not, né? Ali eu estou negando no message, né? Se a mensagem não for nula ou for uma string vazia, então eu vou fazer o que tem aqui. A gente vai aqui, na verdade, não vai fazer isso. A gente vai chamar o write stream e vai fazer um write line nele. Vamos mandar isso no fluxo, né? E vamos zerar a nossa textbox. Ó, tá vendo? Aí ela tá sugerindo que eu coloque essa linha lá, mas não precisa, porque o próprio servidor já vai mandar de volta essa mensagem tratada, vai fazer esse eco pra gente. Tudo bem, ele não poderia adivinhar isso, né? Mas eu acho que essa sugestão ela não foi tão bem pensada, não. Que ele não poderia adivinhar, mas ele poderia pensar, calcular, sei lá, que fosse isso, né? Então pronto, a gente vai só limpar aqui a caixa de texto depois de enviar. Pode opcionalmente verificar se isso aqui é nulo, mas eu não vou verificar porque nós já definimos ele no próprio construtor aqui. Não foi bem no construtor, né? Foi no método que é chamado. Por esse motivo eu não vou verificar não, até para o vídeo não ficar tão extenso. Eu não vou verificar se é nulo isso aqui. Então, eu vou puxar de volta aqui o Visual Studio. Nós vamos parar aqui o servidor. Vamos dar um .NET Run aqui no nosso servidor. Então ele já vai estar aqui pronto para receber na porta 5554. Eu vou também executar a aplicação Blazor também, até para envolver mais coisas aqui. A aplicação Blazor, ela abriu aqui também em outro monitor que eu estou trazendo para cá. E agora no Visual Studio, que eu vou tentar trazer ele para cá, ficou aqui bem escasso mesmo, ficou bem difícil aqui o espaço, né? Eu vou executar aqui a aplicação do Visual Studio, né? Mas quando eu executar, eu puxo o Visual Studio. Opa, deu erro aqui, então vamos verificar que erro deu. Então, void... No caso aqui, a gente pode tirar esse await aqui, que eu esqueci, né? Então, podemos executar novamente. No caso aqui, ele deu outro erro. Vamos ver aqui onde foi, o que foi, né? Ele está dizendo que o retorno desse método aqui... é porque eu coloquei como... Eu não posso... Eventos na aplicação .NET WinForms, você não pode resultar eles como task, não. Você pode até deixar o async ali. Mas você tem que resultar eles como void. Eles não vão funcionar se você colocar como task, não. Então, vamos executar novamente. Está compilando aí nossa aplicação Informes, já executou, então ela está aqui. Por hora, para limpar mais a tela aqui, eu vou passar o Visual Studio aqui para outro monitor e nós vamos fazer aqui uma brincadeira. Então o servidor está rodando ali. Já apareceu um cliente conectado aqui. Como eu não conectei ainda aqui a aplicação Blazor, então esse cliente conectado aqui é nosso Informes, porque nós colocamos ele no próprio Create do Form, né? Então, como nós não criamos aqui um botão conectar, então basta executar aqui essa aplicação, que ele já está gerando aqui uma conexão, né? Ele está gerando já um socket aqui, que é o 25162, que é referente a essa aplicação Informes aqui. Então nós vamos conectar agora a aplicação Blazor. Então agora já gerou 2 conexões, temos 2 coisas conectadas. Se eu der um oi aqui, o que ocorre?
Olha que coisa interessante. Eu dou a aplicação o Informes, estou recebendo também o Oi aqui e vou responder aqui, olá, tudo bem? Então, estou respondendo do Informes e na web eu estou recebendo também. Imagina o que você pode fazer utilizando a criatividade aqui, né? Então, pode aqui incluir outras coisas também, como, sei lá, Angular, Blazor, vários clients diferentes, até mobile também, né? Então, tudo isso numa comunicação quase que em tempo real, né? É bem interessante trabalhar com sockets. E sockets não é algo novo, né? É algo já bem antigo, bastante utilizado aí pelo mundo afora, pela internet em geral. Bom, caros, então é isso aí. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Agradeço bastante pela atenção. Agradeceria também se você curtisse esse vídeo e seguisse o canal.